em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 387. Eu sou o Rafael Arinelli e sim, eu não tenho filho, eu só tenho sobrinha. Tô aqui só pra causar. Oi, eu sou a Marta Lopes, sou jornalista, sou pesquisadora de maternidade e feminismo, trabalho com inovação, sou mãe de 2 meninos. E eu acho que um mundo mais equilibrado precisa acolher as crianças e principalmente as mães. Olha! Que maravilha! Sensacional. Quero ver você superar essa, hein, Beto? Nossa, minha introdução é um lixo. Ai, meu Deus. Então tá bom. Eu sou o Beto Padreca, do Miolos Fritos. E eu já coloquei pras minhas filhas assistirem Goonies e ET. E eu me arrependi na metade. Eu sou Daniel Cury e mostre às crianças que é possível ter amigos como os dos 12 anos pela vida toda. É isso Deu aí. pra entender? Deu Tá. Mais ou menos, deu Tá, pra não, entender. beleza. Foi uma tentativa de referência ao Conta Comigo, mas tudo bem. Ah, tá. Não, eu achei que era só uma frase filosófica. Também mas vale, tá valendo. Muito bem, meus amigos. Estamos aqui reunidos nesse podcast Cinemação 387 para bater um papo especial. Por quê? Porque Dia das Crianças tá aí, né? E aí a gente aqui, como toda hora tá filosofando sobre filmes e tudo mais, a gente já fez um podcast antigo aqui falando sobre filmes nas escolas e tal, mas aí a gente resolveu bater um papo sobre justamente a conexão, né, da criança com o entretenimento, como que elas estão consumindo seus conteúdos hoje em dia e tal, e nada melhor do que ter 2 pais aqui com a gente, né? A Marta tá aqui estreando com a gente pela primeira vez, a Marta que tem um podcast chamado Mãezona da Porra, porque a Marta é uma mãezona da porra, então, né, nada melhor do que colocar o nome do podcast com suas próprias características. E aí, Marta, eu queria agradecer sua presença aqui com a gente pela primeira vez no podcast Cinemação. Queria que você se apresentasse um pouquinho aí para o pessoal já escutando sua voz, sabendo quem é Marta, como que tá esse podcast, como é que anda aí os seus projetos na web e tudo mais, né? Tá bom. Bom, obrigada a vocês pelo convite. Na verdade, o podcast eu tenho há alguns anos com a Marcela Chartier, que é uma colega jornalista, a gente tem vários projetos juntas, e a ideia veio de várias reflexões que a gente vinha fazendo, né? Eu fiz uma pesquisa no mestrado também sobre maternidade e feminismo, ela pesquisa mais pro lado da psicologia, então a gente queria agregar um pouco as reflexões que a gente vinha fazendo, e aí por isso que a gente criou o podcast. A gente tá meio alguns meses aí sem lançar programas novos por conta da pandemia, mas acho que a gente consegue fazer uma mistura legal, assim, né? De referências de cultura pop, reflexões, experiências, enfim, que a gente vive. Então é por aí, assim, é meio esse trabalho que a gente faz. Muito bem. E qual que é o nome dos seus filhos? Então eu tenho 2 meninos, o Gabriel de 10 anos e o Felipe de 4. Olha só, devem estar naquela fase assim que quase não dá trabalho mais, né? Olha, eu sou meio sortuda, eu acho, assim, porque os meus filhos são bem tranquilos. No geral, assim, não dá muito trabalho, não. Mas, não dá para dizer que é uma fase super tranquila, não. Pois é. E aí a gente quis fazer um contraponto, né? E trazer o Beto Padreca aqui do Miolos Fritos, porque o Beto é pai de 2 meninas, né, Betão? Sim, 2 meninas maravilhosas. A Manu tá com 6 anos e a Emília tá com 3 anos. Mano, a gente tá nessa fase. Você falou de ser a idade, a fase tranquila. Tipo, também, no meu caso, eu acho que eu tive sorte. Elas são bem tranquilas no modo geral. Claro que tem os momentos, né, de
de arranca-rabo, né? Mas elas são bem amigas e tudo mais. Pois é. Acho que a gente vai falar bastante sobre isso. E o Beto, pra quem não sabe, o Beto já esteve aqui com a gente, já participou de jogo, de discussões aqui e tal. O Beto que tem o canal Miolos Fritos no YouTube e tal, que também está no hiato, né, Beto? Esse hiato, né? Que a gente não sabe como resolver. Mas volta, gente. Acreditem. Vai voltar um retorno retumbante. E podcast também, né? A gente tinha o Foodcast, que a gente fazia com a Gisele Souza do Receitas de Minuto. E é assim, né? Só que a vida entra no modo loucura, e filhos, e trabalho e tudo mais. A gente tem que focar em algumas coisas antes, né? Então eu tô no momento de focar em trabalho, família, e esse projeto que é um projeto, né, pessoal, que eu gosto muito, tem muito carinho, que abriu muitas portas pra mim, eu quero voltar, só que eu tenho que replanejá-lo antes. Muito bem, muito bem. E temos aqui o Dani, né, que é pai de um cachorro, né, Dani? Sou pai de um... Nem isso, só porque eu não tô dando conta de cuidar dele. Ele tá com a pata quebrada, que sofreu acidente aqui. Mas eu sou tio... É sério, sofreu acidente, tá com a pata quebrada, tá todo tendo que prender porque ele não pode pular, loucura, cirurgia e tudo mais. Mas eu sou tio do Vinícius, né? É, isso aí. Quando ele tiver a idade pra ouvir podcast, eu vou botar ele pra ouvir esse, mas vai demorar porque ele tem 4, 5 meses agora. Então, vai demorar um pouquinho. Pois é. Muito bem, meus amigos, vamos bater esse papo então sobre filmes, né, pra ver com crianças, sobre educação, sobre entretenimento e tudo mais, logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Esse podcast aqui provavelmente vai trazer aí um calorzinho no coração, né? Principalmente nesse momento, Dia das Crianças e tal, a gente, né, querendo cada vez mais estar perto das nossas crianças e tudo mais. Então é muito legal se você puder participar dessa discussão mandando o seu comentário pra gente através do e-mail contato@cinemação.com. Além disso, né, a gente também te convida a conhecer o nosso site, o cinemação.com. O nosso site é um site que está ali dedicado ao entretenimento há 10 anos. Nossa, você nem imaginava que a gente ia chegar nisso, né, Dani? Fala a verdade. Não imaginava que ia ter tanta crítica minha, de tanta gente, de tanto filme. Então tem muito filme, você pode ver um filme e ver se tem crítica lá. De repente tem, você lê e comenta. É, verdade, é isso aí. Aliás, isso é uma das coisas também. Tem crítica, artigos, tem notícias da Netflix lá, né, sobre séries e tudo mais, análises de séries, toda a parte lá de análise do mercado cinematográfico, umas colunas lá de filosofia, de Eu Cinéfilo, que é quando um de vocês resolve mandar seu texto pra gente publicar. Tem artigos lá falando sobre trilha sonora. Cara, tem muita coisa bacana. Além dos nossos outros 2 podcasts que fazem parte aqui da Casa do Cinemação, que é o Geração M, comandado pelo Henrique Risato e pelo Antônio Chachim Dias, e o Matildas, né, que é comandado pela Ioli. E o Matildas, inclusive, está com um episódio novo. Então você que tá aí, quer conhecer mais podcasts, quer se envolver mais com entretenimento e tudo mais, visita nosso site, o cinemação.com. Lembrando que você pode também colaborar com a gente mensalmente naquele sistema aí de patrão, madrinha, ou padrinho, ou patroa, o nome que você quiser. Se quiser falar outro nome também, você pode ser né, o nosso princeso, a nossa, nossa fada. A nossa fada, enfim, o que você quiser. E para fazer isso é muito fácil, você vai lá no cinemação.com/contribua ou clica no botão contribua da página do Cinemação, que é facinho, vai estar lá em cima assim, ó, negrito, contribua, e você clica lá, você escolhe uma plataforma que você quiser, né, tem várias opções, você escolhe um valor mensal para contribuir com a gente e pronto, você vai ser nosso patrão, nossa patroa, você vai entrar no nosso grupo do WhatsApp, você vai colaborar pra gente, crescer cada vez mais e investir cada vez mais, e a gente dá brinde todo ano pros nossos patrões, mas não pode deixar
deixar pra ir no final do ano só não, entendeu? Porque senão você vai receber só um ano depois. Então se você for patrão agora, ou madrinha agora, você vai poder receber no final desse ano um brinde que a gente manda todo ano pras pessoas. Então entra lá no cinemação.com/contribua. Lembrando vocês também que nós estamos no Telegram. Pois é, se você tá aí e você quer receber notícias diárias, né? A gente vai lá e faz um pupurri, né? A gente pega as principais notícias e coloca dentro do Telegram. Então você que de repente quer estar por dentro do que tá saindo, o que tem de novo e tal, vai lá no Telegram, procura por Cinemação ou clica no link que tem nesse post aqui desse podcast, que daí você já vai cair direto no nosso grupo do Telegram. É só você ir lá e seguir, só isso, você não tem que fazer nada, você só vai ficar recebendo coisas lá muito bacanas. Além disso, né, tem também toda a nossa parte de podcast, porque o nosso podcast ele está no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no iTunes, no YouTube, então a gente está em todos os agregadores de podcast, e é muito importante você seguir a gente dentro desses agregadores, e dentro do iTunes, por exemplo, é legal você ir lá classificar a gente, né, de 0 a 5 estrelas, você classifica, isso ajuda com que a gente chegue a novas pessoas, e também no Spotify é só você dar um follow na gente, um seguir na gente ali, porque isso também contribui com que a gente chegue a mais pessoas. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários pra gente, temos aqui o comentário da Kátia Barga, né? Kátia Barga, que é nossa patroa, já participou do nosso podcast aqui, e ela mandou seu comentário lá no podcast Cinemação 382 sobre Good Vibes, filmes que dão vontade de viver. E ela falou o seguinte: que episódio gostoso de ouvir. Gosto de chamar filmes Good Vibes de filmes pra cima, filmes de alto astral. Coloco no mesmo balaio aqueles que deixam o coração quentinho. Mas achei essa lista meio deprê. Será que foi o efeito da pandemia? Pode ser. Pode ser, né? Às vezes a pandemia torna a gente mais reflexivo, e filme Good Vibes, no final das contas, é aquele filme que é meio deprê, né? Também. Então... E ela continua: acabo vendo filmes alto astral meio sem querer muitas vezes, já que acabo procurando filmes para ver em família, com as minhas meninas. Geralmente filmes de aventura e de bichinhos acabam sendo nessa pegada. Fiquei pensando aqui se lembrava algum, e Mamma Mia é o que sempre penso. Musicais podem ser contagiantes dependendo da trilha. Sempre indico como Good Vibes Shazam, e pensando em um mais clássico, Curtindo a Vida Doidado ainda anima e dá vontade de viver, como vocês disseram. Recentemente, algumas boas surpresas foram os filmes live action da Dora Aventureira. Sério, esse filme realmente dá um barato ali, né? Um good vibe. E Um Hotel Bom pra Cachorro. E a Pixar, sempre mexendo com as emoções, trouxe Dois Irmãos. Olha aí, que legal, cara. Realmente são filmes muito bons e alto astral. Sempre de parabéns pelo trabalho, e você que pode e não é apoiador ainda, não sabe o que está perdendo. Caraca, olha, esse comentário devia ter entrado aqui na lista só por conta dessa linha final aqui da Kátia, viu? Você vai ser amigo da Kátia se você for patrão ou patroa do Cinemação. Olha que coisa. Verdade, olha aí, verdade. Olha aí, ela é a nossa maior propagandista. E eu tenho um comentário do Alexandre Rodrigues Assunção, que é o top 1 commenter do Cinemaction. Já é tudo em inglês aqui. Ele comentou um comentário super legal lá no 363, do filmes novos versus filmes antigos, né, que a gente discutiu sobre isso. E ele colocou o seguinte: Cinemação, o clássico e o novo podcast de todos os tempos. Filme novo ou filme velho? Nenhum nem outro. Existem filmes bons, filmes que marcaram época e atemporais, que atravessaram gerações e estão aí, desafiando o espectador a achar algo de ruim neles. Qual o problema? Filme datado? Então macarrão à bolonhesa, pizza e pão francês são datados só porque são bons ainda? Os filmes antigos não devem ser julgados pela técnica que foram produzidos em sua época. Há bons filmes que nem são coloridos ou sonorizados, como Metrópolis, O Gabinete do Dr. Caligari, Tempos Modernos. Da mesma forma que resiste-se à literatura clássica, também resiste-se a filmes clássicos. Perde-se a oportunidade de observar as referências, as formas e técnicas cinematográficas que depois foram imitadas por muitas gerações. A arte não tem prazo de validade, ela se perpetua pelo tempo para despertar emoções e reflexão em quem a aprecia. Este é o caso do cinema, a sétima arte. Essas reflexões do Alexandre são sempre super incríveis e reflexivas. Muito bom, adorei.
de pôr a minha pedra na montanha. Então tá. Bom, é hora de voltar. Punha logo sua pedra. Não devia dizer pra eu desistir? Disse que era isso que queria. E assim... Quando eu morrer, eu vou voltar como uma dessas. Ou então errei na tatu. Por que tá agindo esquisito? Toda vila tem uma louca. Essa é minha função. Você tem alguma coisa pra me dizer? É só dizer. Tem alguma coisa pra me dizer? Ou você que quer escutar? Pra gente começar esse papo aqui, bom, vocês já se apresentaram, né? Já falaram aí o know-how de vocês com filhos, né? Afinal de contas, temos 2 pessoas aqui que têm filhos em dose dupla. Então, vocês conhecem bem aí, né, essas correrias. E eu queria saber desse momento, né? Vamos começar nessa visão geral, assim. Estamos falando aí de 4 crianças com menos de 10 anos, vocês pais que precisam trabalhar e tudo mais. Eu acho que o entretenimento, a televisão, o filme e tal, nesse momento específico agora de pandemia, entrou pela porta da frente, né? Para todo mundo, mas para quem é pai, para quem tem criança, eu acho que Netflix, Amazon e tudo mais foi um prato cheio para as crianças, não foi não? Não tem como dizer que não, né? Eu acho que assim, acho que a gente é de uma geração que talvez tenta tomar um pouco mais de cuidado com excessos de tela e tal, né? Então, assim, eu até tentava fazer um pouco esse balanço e limitar, sei lá, né, o acesso à televisão mais à noite, enfim. Mas com a pandemia e os primeiros meses, né, totalmente em função e trabalhando em casa, essa loucura toda, né, não teve muito jeito. Eles acabaram assistindo, eles estão assistindo mais, né. Aqui em casa a gente só acessa streaming, eu tenho o pacote básico de TV a cabo, então, e eles nem gostam de ver TV a cabo, na verdade, não se acostumam, sabe, com propaganda, tem coisas que a gente estava tão acostumado. Eles não gostam de ter que assistir o que aparece, né? Não poder escolher a programação. Então é só streaming. Enfim, acho que ocupa um papel importante, né? Acho que a gente ainda tem uma sorte aí de que você pode escolher um produto legal, pode olhar, ver se aquilo é adequado ou não. Mas, enfim, os excessos são ruins, acho, né? Ah, sem dúvida. No meu caso também, foi bem parecido, assim, a gente sempre foi, assim, criterioso com relação ao que elas assistiam e a quantidade de tempo nas telas, né? Na verdade, assim, era mais TV, porque celular e iPad a gente não deixava, era super restrito e tal, mas elas tinham o momento delas de assistir TV e tudo mais, né? Também em casa a gente não tem TV, a gente tem um pacote básico de TV por assinatura, porque ficava mais barato fazer o combo do que ter só a internet, mas a gente nem liga aquele aparelho lá, então a gente usa só Netflix. Só que assim, com a pandemia a gente teve que ceder um pouco mais, porque não tem jeito, né? Fica lá o dia inteiro em casa, assim, no comecinho da pandemia, começou, falei, não, vamos fazer várias atividades aqui, vamos criar, vamos fazer um negócio super lúdico, tá? Vai rolar o EAD, vamos nessa. Nossa, como é cansativo, gente do céu. Aí hoje quer assistir TV? Tá bom, filho, tá bom, vai lá. Mas assim, no modo geral, eu acho que a gente tem sorte, né? Porque a ferramenta tá aí e a gente tem acesso a conteúdos incríveis. Mas, poxa, as séries animadas que tem no Netflix são incríveis, assim, sabe? Dá pra perceber que tem um trabalho por trás de pesquisa e é muito bem adequado para as crianças, assim, sempre passa uma coisa, ensina. Eu fico encantado com alguns desenhos animados que a gente vê lá, assim. E na nossa época tinha o quê? Tom e Jerry... Era 2 bichos se matando, perna longa. E eu acho que tem um fator importante que acho que, enfim, que é legal de pensar, que é a propaganda mesmo, né? Vocês comentaram, não gostam de ver propaganda. Vocês acham que as crianças hoje podem estar, ou pelo menos as que estiverem, né, assistindo streaming com mais frequência, podem de repente ficar menos ligada em consumo, assim, por conta disso? Ou
Não sei, será que o próprio desenho já é uma espécie de propaganda do boneco do desenho e tudo mais? Eu acho que o consumo encontra a gente, né? Difícil a gente ficar totalmente protegido dele. Mas, de fato, eu percebo que, por exemplo, os meus filhos fazem aniversário setembro e outubro, né? Um atrás do outro. Eles não sabiam o que eles queriam, assim, o que eles queriam pedir. E aí eu abri o site da ReHap e a gente começou a olhar, né, assim, quais são os brinquedos que você poderia pedir e tal. Porque, assim, eu acho que quando a criança assiste uma TV a cabo, ou, enfim, canal aberto, ela acaba vendo os brinquedos que estão à disposição, pede aqueles brinquedos e tudo mais. No streaming, acho que ela tem menos contato. Então, acho que, de fato, dá uma protegida, assim, né, essa questão do consumo. E acho que, enfim, até de ver, às vezes, né, um comercial de um programa que não é adequado para você. Acho que a gente estava muito exposto na nossa infância, né? Além do fato de que a gente via TV num horário específico do dia, né? Que tinha programa infantil. Então, sim, sei lá, de manhã ia ter um programa para você. O resto do dia você tinha que fazer outra coisa. O que tem um lado bom e um lado ruim, né? Uhum. Acho que, de certa forma, eles estão mais protegidos, assim. E minhas filhas acabaram tendo um pouco de contato, assim, com TV aberta. Quando, sei lá, a gente tá viajando, então a gente tá no hotel, e na TV do hotel tem TV a cabo, e elas acabam vendo e a gente fala, olha só esse brinquedo, e ficam super empolgadas com o que acabaram de ver, assim, é um mundo novo. E tem essa coisa, assim, tipo, tá assistindo a TV e fala assim, não, mas eu não quero esse desenho, eu quero tal desenho. Daí a gente explica, não. Então ainda é tão estranho, tipo, elas já entendem que, mas assim, elas não conseguem compreender como, né, porque é tão bizarro, tipo, elas já nasceram com essa função de você já escolher o desenho, já escolher o que você vai assistir, né? Uhum. Não é se adequar, porque a gente vê assim na programação da TV e fala assim, então daqui tanto tempo vai começar tal desenho. Nossa, mas tem que esperar pra... Não, então não é que nem lá em casa, aqui a gente tem que assistir e a programação explica, é difícil explicar essa parte. E aí eu ia até perguntar, porque assim, existe esse outro lado, né? Porque eu tava achando interessante o fato de vocês falarem assim, antes da pandemia a gente fazia uma restrição, a gente falava, né, que não era pra assistir o tempo todo, não era pra ficar toda hora, né, na tela e tal. No entanto, a gente tá agora 5, 6, 7 meses trancados em casa e tudo mais, e aí você tem o outro ponto, que é a superexposição às telas, né? Vocês pensam sobre isso, assim, ou é quase que um dia de cada vez, é tipo, cada dia tem que matar um leão diferente e tal, porque se em contrapartida antes elas estavam... os filhos, né, enfim, estavam com esse acesso restrito, agora eles tiveram assim, estão vendo um monte de coisa, né, como a Marta até falou, a gente abriu o site da ReHap juntos e tal, então agora eles estão também vendo assim que, nossa, dá pra comprar coisa e a tela e tanta coisa, que legal e tal. Aí existe essa preocupação na cabeça de vocês? Eu acho que sim, né, acho que nós somos pais de uma geração que é isso, né, a gente tá muito imerso nessa discussão, ela acontece em muitos lugares também, né, acho que as escolas pensam nisso e, enfim, né, acho que muitas pessoas, né, formadores de opinião, televisão, né, esse é um debate muito em voga aqui no nosso tempo. Eu me preocupo com isso, mas eu sinto que, como os meus filhos, né, então tem um de 4 e um de 10, você já vai sentindo que alguns combinados e algumas coisas que foram conversadas e foram ensinadas, praticadas, elas já vão sendo muito válidas. Então, por exemplo, eles não pedem pra ver TV o dia inteiro. Às vezes eles estão distraídos brincando com alguma coisa, eles não pedem pra ver TV, né? Então, às vezes eles, agora eu quero ver televisão, e eu deixo, né, nesse momento atual. Mas, como eles já não foram criados vendo tanta televisão, eles não têm muito essa relação de querer o tempo inteiro, né? Uma coisa com as telas, por exemplo, os meus filhos são criados em guarda compartilhada, eles ficam metade do tempo comigo, metade com o pai. Na casa do pai deles, eles têm iPad, aqui na minha não. E aí, assim, eles também não pedem o tempo inteiro tela, eles não pedem pra ver um YouTube ou pra, sabe, ir além dos limites, assim. Eles vão lá, jogam os joguinhos que eles estão acostumados e tudo bem. Então, assim, eu sinto que tem uma relação que não são 7 meses de pandemia que também colocam tudo por água abaixo, sabe? Acho que tem conversas e eu acho que é importante limitar. Tem questões fisiológicas que a gente sabe, né, que pro desenvolvimento pode não ser legal. E você percebe, às vezes, no jeito que a criança fica, né? Uma criança que assiste TV o dia inteiro, ela fica irritada, ela não quer fazer nada, Então, assim, algum tipo de limite, mesmo que você esteja querendo
morrer naquele momento e simplesmente deixar ela na TV, você acaba dando, né? Porque, enfim, as consequências acabam sendo piores, né? Mas eu também pego leve comigo, assim. Se tem dia que eu tô de saco cheio e quero deixar o dia inteiro, eu deixo. Também vou sentindo. Eu acho assim, o importante é ter opções, assim, né, pra criança. E deixar claro, que nem você falou, né, dos combinados. A gente em casa lá também conversa bastante sobre isso e fala, né, que tudo que é demais faz mal, né? Então isso sempre ficou muito claro, assim, pra elas. Elas sabem que tudo que é demais faz mal. Doce demais faz mal. Comer uma coisa, não precisa ser doce, mas uma coisa que elas gostam demais. Comer demais vai fazer mal. Ficar muito tempo na TV faz mal, né? Até beber água demais faz mal. Então, elas percebem isso e é legal ter as opções. Então tem um momento que elas vão ler gibis, momentos que elas estão brincando lá no quartinho, tem os momentos que elas querem brincar com água e tal. Então, assim, se a criança tem outras coisas para fazer e tem outros estímulos, é natural que ela não queira só aquilo, assim, né? Mas tem que ficar de olho, principalmente com o tipo de conteúdo, né? Acho que o que mais me preocupa é o que elas estão consumindo, assim, de conteúdo. Como a gente só tem o Netflix, assim, né, de séries e filmes para criança, então a gente, óbvio que a gente tá sempre ao lado e vendo, assim, né? Mas eu vejo, por exemplo, vou na casa de algum parente, por exemplo, tem crianças que pegam o celular do pai e tal, da avó, e começa a assistir YouTube sem nenhum critério, daí acaba tendo acesso a umas coisas que não são legais, né? E em casa elas só assistem coisas que a gente, né, passa por um crivo nosso. Isso que eu ia perguntar, porque assim, é bem interessante ver isso, né, porque acho que é uma geração, a criançada de hoje vai ser uma geração que talvez cresça sabendo, né, do mal que faz o excesso de telas e tendo essas limitações importantes, mas ao mesmo tempo tem essa coisa do não querer esperar na TV, porque não está acostumado a escolher na hora. Como que é o processo de escolha? E aí, tanto do ponto de vista no sentido de qual série, qual filme, qual desenho, qual, né, enfim, produto vai ser visto, porque é legal, porque eu conferi como pai, como mãe, e tanto no sentido do diálogo, assim, rola isso de tipo, fala assim, o que vocês querem ver agora? Vamos assistir tal coisa? Porque eu imagino que tem a criança que queira mudar a cada 5 minutos, né? Não quero mais isso, quero aquilo, quero isso, quero aquilo. E aí o fato de que você pode fazer isso no streaming, enfim, como que funciona, assim, enfim, como que é essa relação com o momento de escolher o que vai ser visto? Vocês deixam elas, sei lá, as crianças pegarem do controle remoto e ir lá escolher, fica de olho, ou deixa lá e sabendo que a Netflix tá tudo bem? Como que vocês lidam com essa situação, assim, da escolha especificamente? Olha, eu fico meio por perto, assim, sempre vendo o que tá acontecendo. Como meu mais velho tem 10, ele pega o controle, maneja, né, escolhe, etc. Eu tento dar uma equilibrada para que os dois, como são uma diferença grande aí de idade, né, para que os dois consigam ver o que tem mais interesse. E aconteceu poucas vezes, assim, na verdade, deles escolherem alguma coisa que eu falei, putz, não acho que é muito legal, sabe? Acho que, sei lá... É que, de fato, eu acho que até o que o Beto disse, né, a Netflix, até porque pela questão do algoritmo também, né? Eles acertam muito bem na indicação. Então, assim, é difícil que o seu filho de 4 seja exposto a um desenho super violento, enfim. Eu não me lembro, por exemplo, de ter visto algum desenho da Netflix que eu falei, nossa, isso é violento demais pra vocês, né? Lembrando que a gente foi exposto a muitos desenhos violentos, né? Então, e mesmo violento é discutível, né? Tem coisas violentas que, enfim, que também dá pra você problematizar. Eu não demonizo o violento, assim, naturalmente, sabe? Mas, enfim, eu acho que eu fico de olho. Se tem uma coisa que eu acho que não tá muito legal, eu falo, né, acho que isso não é muito legal pra você. Tinha, por exemplo, um desenho, agora lembrei, que é um desenho que tem um viés religioso. E eu não crio eles dentro de uma religião, né? Então eu só falei, achei meio estranho esse desenho, tá falando isso, você não acha? Enfim, mas conversei, sabe? Mas... Eu acho que a gente também acaba... Isso que você fala, eu acho que é um ponto bem importante, assim. Eu acho que é uma grande vantagem, né? Eles estão inseridos num ambiente que eles são expostos a desenhos adequados para a faixa etária deles, feitos com muita qualidade, com diversidade, produzidos no mundo inteiro. Então, é super bacana. Por outro lado, sim, pode ser que eles se tornem uma geração mais imediatista, mais hedonista, que quer ver o que quer na hora que quer ver, não quer ser exposto
a propaganda, que bem ou mal a gente teve que desenvolver paciência. Então, assim, eu acho que tudo tem seus prós e contras, né? Vai ser uma geração apesar que o imediatismo, na verdade, os tempos atuais já tem isso, assim, no modo geral, né? Não é só o streaming, internet, tudo, né? Toda forma de entretenimento já tem essa coisa imediatista, assim. Então, tipo, a sociedade toda já tá mais assim, né? E você vê os adolescentes, eu acho que os adolescentes de hoje dão pra gente algum panorama do que a gente vai enfrentar aí pela frente, né? E uma coisa que me chama atenção é que muitas vezes você vê jovens assim, sei lá, né, 13, 14, 15 anos, que já tem um acesso ali mais autônomo, né, que os pais já não põem tanto limite, né, no tempo, enfim. E eu acho que um problema também desse tipo de consumo é que, assim, eles consomem em maratona, né? Se a gente que é adulto já faz isso, né? Então, assim, o adolescente não para enquanto não terminar de ver toda a série, né? E acho que isso também gera, né, isolamento, pode gerar esse excesso, né, de ver tudo de uma vez, também não querer esperar. Então, assim, acho que tem uns comportamentos que a gente vai ter que olhar lá pra frente mesmo. Não tem como saber o que vai acontecer agora. Sim, ele é um homem que veio do espaço e nós vamos levá-lo para a sua espaçonave. Mas ele não pode levitar? Isso é realidade, Greg. Segure a mulher! Não! Armas, não! Samantha! Não! Onde estão eles? Não tem ninguém aqui. Lá em casa, a gente conversa antes, o que vai escolher, e daí tem as duas, às vezes, entra em conflito, né? Tipo, uma quer um desenho, outra quer um filme, e daí a gente fala, não, vamos escolher uma coisa que todo mundo quer pra ser prazeroso pra todo mundo, porque a TV não é só de uma ou da outra. Daí tem uma conversa, daí a mais velha me pergunta assim, isso aqui, Emília, o que você quer? Ela diz, tá bom, é esse aqui, então tá bom, vamos assistir isso aqui. E a mais velha que acaba manipulando, né? Mas a mais nova também já tá querendo se impor e manipular e tal, controle. E assim, eu não vejo problema nisso. E o lance assim, de a gente encontrar algo que não é adequado... A gente até já viu coisas assim, tipo, que tá no Netflix mesmo, mas normalmente são as coisas mais antigas. Elas colocaram um filme uma vez, chama Matilda. Sim. É um filme mais antigo. Que a gente viu, né? Que a gente viu, um filme legal, de criança, aqui. Nossa, que coisa horrível. E, tipo, a menina é adotada por uma família horrível. E daí eles ficam xingando ela. Nossa, eu não gostei. Daí, tipo, não, isso aqui não é legal. Eles ficam só gritando. E, sabe assim? Tipo, não é legal. Eu acho que o filtro é muito louco, né? Porque o filtro que era usado para produtos para infância nos anos 90, 80, enfim, era muito outro. Você, na sua abertura, falou do ET, né? Eu assisti recentemente com os meninos o ET. E uma coisa que me chamou a atenção é que, assim, no começo, não sei se vocês lembram, mas, assim, os pais acabaram de se separar, né? Os pais da família ali. E no começo, eles estão lá jantando e tal, e de repente, uma das crianças pergunta, e o papai e tal... E a mãe sai da mesa e começa meio que a chorar, assim, e aí um irmão olha pro outro e fala, não é pra você falar isso, você tá vendo? Por que você fez isso com a mãe? Você sabe que o papai está viajando com o nome da nova namorada do pai. Tá no México. Exatamente. Tipo, gente, no filme de criança, você coloca as crianças se envolvendo. Nossa, um negócio totalmente... É muito bizarro. E assim, tipo, e tem todo um suspense, é uma coisa, quase um filme de terror no começo. Nossa, ET é muito pesado. A segunda segunda metade... pra assistirem. Mas depois o negócio fica ok, né? Tipo, elas se envolveram e daí eu fui conversando, explicando e tal, umas coisas. Mas um que eu me arrependi, na metade, até pulei umas partes, foi Goonies. Eu não lembrava como... A minha memória afetiva era outra, sabe assim? Goonies formou meu caráter. Mas o que tem de inadequado? Eu não lembro. Vou colocar Goonies pra assistirem. Beleza, as crianças em busca do tesouro lá do pirata. É um puta filme interessante de... Aquele roteiro que é Em Busca do Tesouro, né?
Como é que eles usam aquele artefato de roteiro lá? MacGuffin, né? Eles estão em busca do MacGuffin lá. Pô, legal. Mas aí no começo tem todo um drama de que eles vão perder a casa, e tem problema de grana, a hipoteca da casa, beleza. E daí eles começam a seguir um mapa lá e caem no restaurante daquela família que são os bandidos, que tinham acabado de... No começo do filme é uma fuga, né? E esses bandidos da família lá, Fratelli, né? E daí eles vão numa casa que tá lá meio que abandonada, não sei o quê. E daí eles encontram... Primeiro eles ouvem o tiro. E daí eles entram na casa e o gordo, né? Ele é colocado dentro do freezer com o cara morto. E aparece o cara morto com um buraco na testa. Nossa, é verdade. Meu Deus, eu pulei, sabe assim, meu Deus. Cara, eu não lembrava disso. Meu Deus, que filme pesado. Então, e aí acho que tem até uma coisa que muita gente criticou, porque o próprio ET, quando foi remasterizado, relançado, eles tiraram a arma e colocaram lanterna, se eu não me engano, né, na mão dos policiais no final do filme e tal. Teve uma mudança, né? Tipo, colocaram o CGI lá pra dar uma mudada. E aí eu tava lembrando até de 2 filmes, assim, o Bambi, filmes antigos, né? Óbvio, né? O próprio Bambi, que é super pesado, né? O Bambi perde o pai, eu nem lembro detalhes, mas tem um negócio, tipo, atiram nele e tudo mais, tem umas cenas a mãe, tensas. Né? Então, mas assim, tipo, tem uma cena tensa e tal. E tem um filme que eu lembro muito de ver na minha infância, e que estreou recentemente na Netflix, inclusive, e eu vi um trecho e eu falei, meu Deus, isso é muito denso, não é denso, ele é soturno, sabe? Que é aquele Em Busca do Vale Encantado. Sim. Os dinossauros, ele é tipo meio escuro e tudo muito triste, assim. Aí, assim, não sei, o que vocês acham dessa coisa, assim? Vocês acham que antes não se tinha tanto cuidado com isso? Ou não sei, será que mudou? Porque às vezes eu penso assim, às vezes mudou também o próprio, sei lá, o valor que a gente dá, né, pra isso, hein? E o valor que a gente dá pra influência que isso pode dar pra pessoa, né? Até porque, né, Dani, tem gente que vai ouvir isso daqui e vai falar assim, mas eu vi Em Busca do Vale Encantado, tô aqui, ó, sou uma pessoa honesta, faço minhas doações... Então, mas eu acho que esse que é a questão, assim, tudo, né, que referente à criação, principalmente quando se fala da criação dos filhos e tal, muita gente usa esse tipo de argumento, porque o meu pai bateu em mim quando eu era pequeno, então não tem problema bater no filho porque eu sou maravilhoso. Não é bem assim, né? Então, assim, óbvio que não é assim, mas a questão é, por exemplo, assim, não sei se é só questão de época ou se existe a possibilidade de em alguma idade você falar assim, filho, você quer ver, né, os Goonies, Em Busca do Vale Encantado, Bambi, que tem cenas mais fortes, em que momento que isso não pode ser, em alguns momentos, ou colocado de uma maneira mais cuidadosa, isso talvez não pode ser até ajudar no sentido de fazer a criança ver que existem problemas, que existem dramas, que existem pessoas que de fato perdem alguém na família e a gente precisa lidar com isso. Enfim, eu acho que tem uma questão educativa que não acho que tem que ser, não tô dizendo, gente, mostre esses filmes pesados, não é isso. Mas eu acho e não é legal o tiro na cabeça do cara por uma certa idade, mas assim, sabe assim, em que momento que você pode falar assim, esse filme aqui é um pouco pesado, mas poxa, as crianças precisam ver que, sabe, a vida não é só flores e tal, né? Mas eu acho que é a forma, né, que esses temas são abordados, né? Antigamente tinha uma forma mais explícita, assim, que eu acho que é meio desnecessário em alguns momentos, né? Tipo, você não precisa mostrar o cara tomando um tiro e, sabe, sangrando até a morte. Claro. Mas você pode ter abordar o tema morte, e isso é legal, é importante. Você pega Frozen, por exemplo. Frozen tem o tema da morte, e é bem abordado e tudo mais. Na verdade, assim, a maioria dos filmes da Pixar não tem morte. O Dois Irmãos da Pixar, esse Dois último. Irmãos. Então, também assim, é um filme lindíssimo e é pesado em termos de drama. Esse filme. E a forma, né? Não tem a parte explícita, né? Tipo, mas assim, conta a história do pai que morreu, ele teve um problema de saúde, morreu e tal, quase não viu o filho, mas o filho tem uma lembrança dele, tal, e o filme conta a história meio que dele se reconectando com o irmão dele, que é incrível.
Esse filme é incrível. E ele fala da vida, da morte, né, de um tema que está presente na vida de todo mundo já se deparou, se não vai se deparar com a perda de um ente querido. E é legal abordar esse tema, né? Assim, em casa a gente aborda as coisas de forma bem direta, assim, bem... Por exemplo, o nosso primeiro gatinho que a gente teve em casa, ele morreu, a gente morava num condomínio, ele deu uma escapada da casa e ele foi atropelado por uma vizinha, assim, né, tipo... E daí, como é que a gente conta isso pra minha filha, que já, né, era mais velha, acho que ela tinha 3 na época. E daí a gente falou, como é que a gente vai falar? Não vai falar e não sei o quê. Não, tem que falar, né? Como é que o gato não vai estar lá? Daí eu cheguei pra ela e falei, então o Zezinho, ele hoje saiu de casa, ele deve ter se confundido, não sei o que, tal. Daí um carro, sem querer, passou em cima dele e se machucou bastante e tal. Ela, né, entendeu, eu percebi que ela compreendeu que ele se machucou. Eu continuei falando assim, ele se machucou tanto e tal, mas ele acabou não sobrevivendo, né? Ele morreu e tal. Ela tá, ele morreu, coitadinho dele e tal. Beleza. Daí passou uns minutinhos, ela começou a chorar aos prantos, né? Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, o que eu fiz? Eu falei que o gato morreu, eu devia ter mentido. Devia ter comprado outro, pintado o rabo. Eu fui, abracei ela, daí eu e a Adri, né, abraçando ela, não sei o que, conversando. E ela, ai, que dó, eu tô morrendo de dó dele, não sei o que, como assim, ele morreu. E a gente também, né, a gente tem uma criação não religiosa lá em casa, né. Então, eu quero deixar aberto pra minha filha escolher se ela vai ter algum tipo de religião e qual religião ela vai ter quando ela crescer e tudo mais. Eu sou um cara não religioso, né? Mas aí, para confortar o coraçãozinho dela que estava chorando, eu estava com o meu coração despedaçado, eu virei para ela assim, então, você sabe que tem algumas pessoas que acreditam que quando um bichinho morre, ele vira uma estrelinha? Dela, não sei o que, a gente ficou conversando sobre isso, né? Uhum. Daí passou um tempo, tipo, ela foi se acalmando e tudo mais. Mas assim, como aborda o tema. Eu acho que assim, tem que ser objetivo, mas não precisa ser tão explícito nessas obras, assim. Assim, tudo bem, mais pra frente, se ela quiser assistir. Eu nem lembrava que o Bambi era violento. Eu acho que esse argumento que as pessoas dão, né, de eu vi isso, eu fiz aquilo, eu passei por isso e sobrevivi, a gente até tem uma brincadeira aí, né, de falar, mas a ideia era matar o filho? Ter sobrevivido? Era esse seu objetivo? Porque é isso, né, a gente avançou muito, né, em termos de conhecimento sobre infância e até historicamente, né, se você for pegar século XIX, a infância, não existia um conceito de infância, né? A mortalidade infantil era enorme, as pessoas conviviam super pouco com crianças, as crianças eram criadas por amas, né? Assim, então, assim, era outra relação. Hoje a gente sabe da importância do afeto na primeira infância, hoje a gente tem, né, direitos que precisam ser respeitados, então a gente tem outro conhecimento. Eu acho que na nossa época a gente foi exposto a muitas coisas, programação adulta, hipersexualização, enfim, que ainda, infelizmente, muitas crianças são expostas, né? Mas não existia muito esse filtro. Então, assim, eu acho que é muito bom que esse filtro exista e que a gente tenha mais cuidado. Claro que eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio, acho que também a gente tem que ter a preocupação de não tratar essas crianças também como, né, de uma forma muito, muito delicada, que não podem ser expostos a nada. Então, acho que no momento certo, preparados, é bom assistir esses filmes. Acho que a gente, né, como pai e mãe, você pode dar um apoio, você pode respeitar como a criança está se sentindo, se ela está com medo, não quer seguir mais, ou enfim, você pode aproveitar para conversar. Mas acho que, de fato, assim, as coisas que passavam ali nos anos 80, 90, não são referência, porque quando você assiste hoje, mesmo acho que se você não é pai e mãe, gera um estranhamento muito grande, assim, porque são coisas inadequadas, às vezes comentários sobre o corpo de uma mulher, muita história de beijo e namoro, né, entre crianças, assim, umas coisas meio que hoje a gente já sabe que não é legal, né? Mas uma coisa legal, assim, eu vejo que as crianças de hoje em dia, elas são estimuladas a falar do sentimento, né? Uma coisa também, a gente em casa faz isso, mas na escola tem o tema de falar dos sentimentos, né? Classificar. Então, o que você tá sentindo? Tô sentindo medo, tô sentindo frustração, sabe assim? Uhum. Então, no filme do ET, minha filha tava com medo, porque teve todo aquele momento de suspense no começo do filme, e daí quando surge a primeira imagem da cabeça do ET, assim, ele grita e o Elliot grita, é realmente quase um filme de terror, né? Tipo, e é um segundo do rosto do ET
e depois só ouve gritos. E daí ela começou a chorar. A mais nova tava, tipo, do meu lado de boaça. E a mais velha começou a chorar, assim, aos prantos. Eu não quero mais assistir, eu tô com medo. Eu pausei, falei, bom, e agora, né? Pensei, e agora? Eu parei o filme, daí eu conversei com ela, perguntei o que ela tava sentindo, ela falou que ela tava com medo, então ela falou, vamos ver o que vai acontecer, porque, que eu me lembro da história, o ET, ele é bonzinho, ele é amiguinho, isso aqui, eu acho que seu medo vai passar. Daí a gente conversou e tal, daí a gente continuou. Né? Porque eu fiquei com medo. Eu falei, se eu paro agora, ela não vai dormir à noite. Eu tinha comprado o livro do ET. Era um livro ilustradinho, da história resumida, só com ilustrações e tal. Daí eu peguei o livro, vamos pegar o livro pra ver que parte do filme que a gente tá. Daí a gente foi vendo, assim, acho que na próxima parte vai ser isso aqui, ó. A gente ficou assistindo, meio que esperando o próximo capítulo, assim. E daí foi acalmando. Mas foi bom, daí ela gostou e tal, se emocionaram, ficando torcendo no final. Assim, foi tipo um medo que ela sentiu. E ok, o filme foi feito pra sentir medo naquele momento, né? Só que uma criança de 6 anos, né, ela não queria mais assistir. Mas aí eu fiz, acho que ela tem que passar por isso agora, pra ela perceber que, ok, sentir medo. E ok, tipo, esse é o lance, né? Tipo, as obras, né, cinematográficas, enfim, desenho animado, não sei o que, eles são pra isso, pra fazer nossos surgir sentidos, sentir coisas, né? Então, tem filme que a gente vai ficar mais feliz, dar risada, tem filme que a gente vai ficar com medo, mas é aquele medo seguro, né? Que você sabe que você tá assistindo um filme e, ok, meio que você tá brincando com o seu medo, né? Tem filme que vai te deixar mais melancólico, e ok, né? Ok, é um filme pra ser discutido, conversado. E qual princesa você é? Como é que é? Tem cabelo mágico? Não. Mãos mágicas? Não. Os animais falam contigo? Não. Já foi envenenada? Não. Amaldiçoada? Não. Sequestrada ou escravizada? Não. Tá tudo bem? Querem que eu chame a polícia? Então eu posso apostar que você fez um trato com uma bruxa do mar e que ela tomou a sua voz em troca de um par de pernas humanas. Não. Que horror. Quem faria isso? Já recebeu um beijo de amor verdadeiro? Não, podre. Você e seu pai discutem? Eu nem tenho mãe. Nem a gente. E agora a pergunta mais importante. As pessoas assumem que todos os seus problemas se resolveram porque apareceu um homem fortão? Sim! Qual é a dessa gente? Ela é uma princesa. Isso que vocês estavam falando, eu estava achando muito interessante, assim, que vocês falaram como isso é passado, né? Porque realmente, um dos argumentos que a gente vê é esse, é a pessoa falando, mas eu passei por aquilo, tudo que todo mundo fala que é horrível, estou aqui, sou uma pessoa maravilhosa, não sei o quê. E aí, no final das contas, é importante isso, porque o como é passado, eu acho que ele vem dos dois lados. Como ele é produzido e como ele também é consumido por aquelas pessoas, né? Porque daí tem uma questão de geração aqui que eu acho importante só da gente passar assim bem rápido, porque que ninguém é especialista nisso e tal, mas enfim, é só para as pessoas saberem. A gente tem na classificação ali que fazem por gerações, a gente tem lá os baby boomers, né? Que são aquelas pessoas que receberam esse nome por conta do fruto da explosão populacional, o que ocorreu logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então são pessoas que têm aí entre 55 e 75 anos, essas pessoas são classificadas como baby boomers. Essas pessoas, elas estavam focadas na sua juventude e tudo mais, no trabalho. Elas tinham uma preocupação em construir patrimônio, em construção de carreira, em estabilidade e tal, porque é uma geração que sofreu com guerras pesadíssimas, então elas não tinham exatamente a estabilidade, né, na sua geração. Aí, essas pessoas dão fruto à geração X. A geração X é aquela geração que está ali entre 36 e 55 anos e tal, que são pessoas que cresceram no período ali da Guerra Fria, né? Mas é a primeira geração que começa a experimentar os avanços tecnológicos, é a primeira geração que começa também a ver, né, essa estabilidade um pouco mais tranquila, ou seja, ela vai colher os frutos dos baby boomers, né? Não à toa é uma geração que acaba valorizando bastante a ascensão, né, em cargos dentro de empresas, o empreendedorismo e tudo mais. Aí essa geração X, ela dá
por consequência, ela acaba dando na geração Y, né? Que é hoje essa geração que é muito diferente, que é uma geração que não passou nem perto dessas grandes guerras, que já tem essa estabilidade muito bem consolidada e que hoje ela tem essa flexibilização de pensar assim, bom, o que eu vou fazer, afinal de contas? Eu tenho liberdade. Mas, Rafa, porque assim, a geração Y é a que hoje tá criando as crianças, né? E tudo mais. Exatamente. E assim, a geração Z é a que já, na verdade, muitos da geração Z já estão ficando adultos agora. As crianças que estão nascendo a partir de 2018, 19, até onde eu sei, tem a geração Z, aí depois tem a geração Alpha, que é a partir dos anos 2000, se eu não me engano, e depois vem a geração Beta. Eu tava vendo que o meu sobrinho já é geração Beta, teoricamente. Claro que essas coisas não são para levar ferro e fogo, porque tem diferenças. Lógico, muitas diferenças, inclusive de países e até de classe social, né? Uma coisa é ser geração Y pobre e Y privilegiada. Essa geração Z é a geração de crianças e adolescentes de hoje em dia, assim. Então essa geração Z é a geração que hoje começa a ter que trabalhar justamente com essa questão do imediatismo que a gente estava falando aqui e tal, desse ambiente virtual que já está muito, né, muito bem estabelecido e tudo mais. Então o que eu tô achando interessante, porque quando vocês estavam falando justamente da questão de consumo, né, e como as informações são passadas, a gente precisa entender também que a gente é fruto de outra geração. A gente foi criado por uma outra geração que passou por outras coisas. Pessoas que passaram por um mundo que estava completamente instável, que estava passando por grandes guerras e tudo mais, e isso está muito próximo hoje da gente, que tem os 30, 40 anos e tal. Isso ainda está muito próximo da gente. Essa nova geração, ou uma geração acima da gente, que já não conviveu direito com isso, já é uma geração que está olhando as coisas de uma maneira diferente. E tudo isso que é fruto, né, de, eu produzo baseado naquilo que eu consumi, naquilo que eu vi e tudo mais. E aí a geração que está à minha frente, que vai assistir aquilo, vai entender, interpretar aquilo também de uma outra forma. Então, como ela vai consumir também aquilo, é de uma outra forma. Então, por exemplo, quando a gente repara nessas produções de conteúdo dos anos 80, 90 ali e tal, que tinha uma conotação diferente, a gente precisa entender também que esse conteúdo estava sendo produzido por esses baby boomers que estavam vindo das guerras, que estavam, sabe, querendo se estabelecer e tudo mais, e que era outra cabeça. E aí é importante a gente lembrar também que, do mesmo jeito que quando a gente olha esse conteúdo e fala assim, mas eu consumi, eu estou vivo hoje, eu estou bem hoje e tal. É importante também a gente olhar para isso e falar assim, meu amigo, mas veja também a quantidade de porcaria que estamos vendo hoje, de seres humanos que estão ali na nossa faixa etária e que estão aí, né, tipo, vomitando um monte de coisa ruim, que são fruto também desse monte de produção cultural que foi feita ali nos anos 80 e que acabava também prejudicando essa interpretação, né? Então, por isso que eu acho interessante. Eu acho que pra mim, uma das coisas que eu lembro muito bem, e vocês devem se lembrar também, que eu acho que é um caso clássico disso, é Trapalhões, né? Que Trapalhões, depois de um tempo, virou sinônimo de puta, que absurdo que era aquilo ali, né? Com certeza. Eu acho que isso que você fala, né? O que é estar bem, né? Eu parto do princípio de que ninguém tá bem. Vamos começar por aí. Assim, se você tá falando que você tá super bem, você não tá pensando direito, né? Uhum. Mas eu acho que assim, e eles também, isso não quer dizer que a geração dos nossos filhos também não vai estar bem. Eu tava até pensando aqui enquanto você falava, né? Como a geração 80, 90 é consequência de guerras, enfim, de várias questões. Essa geração vai ser consequência de estar um ano trancado dentro de casa numa pandemia. E a gente não sabe como isso vai significar a forma deles de viver, a nossa forma, né? Se eles vão poder brincar de abraçar numa boa, num futuro próximo, se eles vão poder, sei lá, se relacionar, beijar na boca tranquilamente na adolescência, a gente não sabe. Então acho que eles também vão ter aí o desafio deles. Mas acho que um termômetro do quanto a gente foi impactado estamos aqui todos nós tentando nos desconstruir, né? De machismo, de racismo então, assim, não dá pra dizer que a gente ficou super bem, né? Exatamente. Eu acho assim, toda geração tem uma desconstrução, né? Tipo, eu vejo a criação que meu pai teve, foi totalmente diferente do que foi a criação que ele teve comigo, né?
E assim, dá pra ver que, tipo, eu sinto que ele passou por um processo de desconstrução, abrindo a cabeça pra várias coisas e tal. Mas é claro que eu vejo que tem coisas que ele passou pra mim que veio da criação dele, né? Coisas que hoje eu não acho legal, obviamente, que eu sinto até hoje. Até essa coisa, tipo, a criação, né, do que é passada pros homens é uma criação que não fala de sentimento, que não, sabe assim, homem, aquela coisa de homem não chora, homem não fala de... Enfim, eu lembro muito de uma análise que o Léo Juan fez do Ross, do Friends. Ele foi tolhido, né, a vida toda, o sentimento dele, daí ele se tornou aquela pessoa horrível que ele é. E assim, tem muito disso, né, que eu senti na minha geração, mas se for voltar um pouquinho antes, foi muito pior, entendeu? Tipo, meu pai falava assim, na mesa, ninguém falava na mesa. E, tipo, meu pai nem fechava a cara pra mim e todo mundo ficava quieto, senão apanhava. Umas coisas assim, mano, horrível. Que terror, que vida é essa? Pois é. Mas olha que interessante, porque é esse lado, né? Esse lado militar, assim, de justamente essa geração. Porque você imagina que seu avô deve ter visto lá a Segunda Guerra e tal. Então, cara, era, sabe, tinha que ser uma coisa rígida aquilo ali. Meu avô veio no navio sozinho, ele era criança, veio de Portugal sozinho pra cá, pro Brasil. É bizarro, tipo assim, e é tão próximo da gente isso, né? Então eu acho assim, o que eu fico mais tranquilo é porque eu sinto as coisas melhorando, né? Os temas sendo discutidos, as coisas sendo desconstruídas. Óbvio que existe resistência de algumas pessoas, mas eu também acho isso natural e vai acabar quebrando. As discussões estão mais acessíveis, né? Estão mais acessíveis, justamente isso. E aí eu ia até te perguntar, Marta, porque a gente começou a falar desse lance até da masculinidade, e você, jornalista, feminista, podcaster e tal, como é que você trabalha isso com a cabecinha aí dos seus filhos? Porque tem todo esse lance também de uma construção social, né, que acaba criando essa masculinidade tóxica, né? Porque por mais que escute dentro de casa e tal, às vezes a escola faz o desserviço, às vezes, né? Na educação ali. Olha, esse é um tema que, assim, eu não paro de pensar nele. E nas últimas semanas ando pensando bastante. Porque é isso, né? Então eu crio os meus filhos sempre tentando trazer essas discussões na medida do que eu consigo, né? Porque acho que ninguém aqui é super-herói, super-heroína também, né? O pai deles também é uma pessoa super preocupada com isso, um homem que, enfim, foi ali tentar entender a própria masculinidade. Eles estudam numa escola que as pessoas, essa comunidade escolar em torno da escola também são pessoas que pensam isso, enfim. Então você se sente protegido, né? Essa velha história da bolha aí. E recentemente, meu filho de 10 anos foi fazer uma videoconferência com alguns amigos e ele nunca foi aquele menino de interagir mais com as turminhas de meninos, assim, ele sempre foi de turmas mais mistas, que é curioso você perceber que, assim, ainda entre meninos de 10 anos, que são muito novos, né, que filhos de pais preocupados com esses assuntos, você percebe comportamentos, assim, comportamentos de grupo, né, meio agressivos, de tirar sarro, de, por exemplo, falar palavrão de um jeito agressivo, que é uma coisa que a gente já fala que, pô, não é legal, sabe? E é muito curioso você perceber como ainda assim acontece, né, porque vai ter um primo mais velho, eventualmente, sei lá, né, alguma coisa escapa ali e a criança consome aquilo, né? E aí eu ando muito num exercício de tentar não julgar, né, nem essa criança, nem esses pais, e tentar propor a conversa mesmo, né, entre os colegas, enfim, no círculo que a gente tiver. Mas é uma coisa que me preocupa muito. O que me preocupou muito nesse episódio recente aí que a gente viveu é que eu vi o meu filho muito frustrado num sentimento de se sentindo muito inadequado, né? Eu sou diferente deles. E eu pensei, putz, não acredito que ele vai sentir isso, porque é algo que a gente sente como adulto às vezes, né? Pô, eu tô preocupada com um questionamento, com uma luta, que às vezes as pessoas ao meu redor não estão tão preocupadas e você se sente sozinho, inadequado, né? E aí quando você vê isso nele com 10 anos, né, dentro dessa nosso sonho irreal de que ele não passaria por isso,
foi importante, sabe? De entender que ele vai passar. E ele vai precisar passar pela frustração. E foi muito importante pra mim deixar claro que ele não é inadequado, que ele tem direito de ser quem ele é e tá tudo bem. E que não é um comportamento legal, que alguns meninos fazem, mas que, enfim, não é bacana. Mas que ele também vai lidar com isso, vai enfrentar isso muitas vezes na vida dele, né? Mas é difícil, assim, eu acho que eu tento oferecer uma oferta grande de livros, filmes, enfim, de produtos diversos de todos os tipos. Eles convivem com diversidade dentro de casa e é isso, não tem... É vivendo, né? Porque eu realmente acho que é o melhor jeito de ensinar, é viver. Não é no discurso, sabe? Eu acho isso muito interessante, porque realmente você cria, né, esse ambiente para que ele pelo menos tenha uma visão diferente de tudo aquilo que tá ali sendo imposto, né? Porque é como você falou, ele às vezes vai se perceber diferente. Isso é importante também, se perceber diferente, né? Porque ninguém é igual ao outro. Eu tenho uma história com a minha sobrinha, que uma vez ela tava assistindo ela tava assistindo um desenho e eu sentei pra brincar de boneca com ela, né? Ela tinha umas Barbies e tal, eu fui brincar de boneca com ela. E aí ela pegou a boneca e aí falou assim, vamos brincar de casar com as bonecas? Eu falei, vamos brincar. Ela me deu todos os príncipes, que ela tinha todos os meninos ali, e ela ficou com todas as meninas. E ela falava, olha, essa Barbie aqui vai casar com quem? Daí eu pegava o meu boneco e falava, casa comigo. Aí ia lá, dava beijinho, não sei o que, casou. Aí ela pegava outra. E essa daqui vai casar com esse. Não, mas esse não pode porque não é o par dela. Porque assim, a boneca já vem com o par. É tipo a Rapunzel e o príncipe da Rapunzel. E eu peguei o príncipe errado, né? Daí ela pegou e falou assim, não, esse não pode porque não é o príncipe dela. Eu falei assim, mas o príncipe dela não quer ela. O príncipe dela tá aqui, ó, no cantinho, e esse outro aqui quer ela, Ela não gostou dele? Não gostou. Então tá bom. Então se não gostou, então ou ela não casa, ou ela vai ter que procurar em outro lugar. Aí ficamos lá conversando sobre isso, não sei o que. No fim ela aceitou um príncipe diferente. Então tá bom, casou também. Aí coloca de lado. Aí casa. Aí foi que fomos casando assim. Só que chegou um momento que ela tinha mais Barbie do que eu tinha príncipe. Acabou meus príncipes. E aí ela pegou uma Barbie e falou assim, e essa daqui? Vai casar com quem? Eu olhei assim, não tenho mais príncipe. Aí eu fui e catei uma Barbie dela. Falei assim, casa com essa daqui, ó. Dela, não pode. Mas por que não pode? Não pode porque ela é menina. Falei, daí que ela é menina? Não, daí menina não pode casar com menina. Eu falei, não, olha só, ninguém falou isso aqui, a gente tá brincando só de casar, e quem casa pode casar com quem quiser, independente de ser menino, ser menina e tal. Daí ela pegou e falou assim, não, mas eu tenho que ter um príncipe e tal. Eu, não tem mais príncipe, todos os príncipes estão casados, sobrou essa menina, e essa menina é apaixonada pela sua Barbie. Daí ela, não, mas não pode, não sei o que, deu uma insistida assim que não podia. Ela, obviamente, não tinha argumento pra falar, porque, né, ela só foi ensinada que não podia daquilo, e ela não sabia, ela só falava que não pode. Aí uma hora eu falei, tá bom, vamos continuar a brincadeira. Daí eu peguei um boneco que tava encostado, tipo, atrás de um armário, assim, e ele tava com uma perna solta, tava sem um braço e tal. Aí eu peguei esse boneco e falei, olha aqui, ó, achei um príncipe. A hora que ela viu o boneco que era, ela falou assim, sabe, ela pode casar com a outra. Ela pode. Aí a gente continuou a brincadeira, casando Barbie com Barbie, pronto, resolveu o problema, entendeu? Aí eu falei, cara, olha que engraçado, né? Porque era uma menina de 5, 6 anos pensando isso, né? E tipo, da onde veio isso? Da onde que veio? Foi minha irmã? Foi meu cunhado? Quem foi que trouxe isso pra ela? É muito maluco. Mas é muito uma questão de exposição, né, Rafael? Eu sou noiva de uma mulher. E os meninos amam ela, né? Amam ela loucamente, a minha noiva. E nunca questionaram. É claro que assim, o mais velho, eu percebo que às vezes ele faz uma cara de eu sei que tem gente que acha que isso não é o ideal. Mas eu vejo que não foi um filtro, sabe? Então assim, as crianças, elas têm toda a condição de
aceitar o que a gente mostrar pra elas, né? É que o problema é que elas são muito porosas, então se você fizer qualquer comentário, ela vai tomar aquilo como uma verdade, né? Eu só disse que antes as fadas voavam espalhando alegria, era incrível! Fadas não voam! Suas asas vão funcionar se você começar a usar. Então eu sou preguiçosa? Não, você não. Os seus ancestrais. O que você disse sobre os meus ancestrais? Não é bem assim. Desculpa mesmo, ele mentiu. Fadas não voam. Voar pra quê? Olha essas motos iradas. O que você tá fazendo? Eu só tava discutindo história. Parley, o tempo tá passando e você tá atrapalhando ao invés de ajudar. Pai, vambora. Não, e teve aquele lance polêmico, lembra do Procurando Nemo 2, que apareciam 2 mulheres num relance, num parque. Num mini segundo. E aí aquele show de churume das pessoas, nossa, que absurdo, não sei o que, caraca. Procurando Nemo 2, o que é? Procurando Dory? É isso, Procurando Dory, é. Mas o que apareceu na Dory? Tem uma cena que se passa num parque, a câmera passa assim, e você tem 2 mulheres andando com um carrinho de bebê, eu acho que elas estão de mão dada, né? Eu não lembro direito qual que é. Eu não vi ali. essa polêmica, não vi. Então, mas é uma cena que tá passando só, assim. E a Disney tem feito isso, né? Em algumas animações ela tem colocado, tipo, um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali. Dois Irmãos tem também. No Dois Irmãos tem, acho que a primeira personagem declaradamente lésbica, né? Que ela fala, uma personagem que fala, a filha da minha namorada me deixa louca. Então, verdade. Então eles estão começando, eu tava achando que Frozen 2 ia ter, né, um par romântico homossexual pra protagonista, né? Mas não foi esse o tema. Até estavam rolando especulações do roteiro e tal. Eu achei legal que não tinha nada a ver com... Não focaram nessa coisa de par romântico, né? Nem o primeiro, nem o segundo filme, né? Eu acho legal também isso, mas assim, sei lá, seria uma oportunidade bacana de colocar. Não, então, mas é isso que eu tava pensando aqui, porque assim, enfim, essas coisas, e aí queria ver até a experiência de vocês com olhar os desenhos e ver o que eles ensinam e tal, porque às vezes o legal é justamente assim, o que eles consomem dá algum exemplo, de alguma maneira. Então, o fato da Elsa, né, do Frozen, não ter um príncipe já é uma coisa muito bacana, já é um exemplo legal. Que faz que né, ele tá subjacente, não é que eles falaram, olha, eu não tenho um príncipe. Não, ela tá lá e ela só tá na aventura dela. Tem a própria Moana também, né? Inclusive a lembrança que eu tenho da Luana, da sobrinha do Rafa, ela tava cantando a música da Moana em algum... Sim. Eu sou suspeito pra falar, porque eu sou apaixonado por esses novos desenhos. Eles são incríveis, o que eles passam, as mensagens. E assim, tem alguns filmes que são até... Assim, eu não vejo muitas pessoas comentando, nem elogiando muito, mas tem alguns, como por exemplo, o Detona Ralph. O novo, por exemplo, do Wi-Fi. Nossa, é incrível. Que obra de arte maravilhosa. Vocês assistiram? Sim. E ele fala dessa amizade doentia, dele querer proteger ela e querer sempre ela e não sei o quê. E tem aquela questão de, tipo, eles brincam exatamente com isso, né? Quando a Vanellope entra naquele... ela cai no site da Disney, ela é mandada pro site da Disney, daí tem lá todos os elementos da Disney, tem lá Stormtrooper, tem todos os personagens, daí ela cai no quarto das princesas, estão todas as princesas lá da Disney. E deve dizer, mas o que você tá fazendo aqui? Não, eu também sou uma princesa. Daí ela diz, mas você foi envenenada? Você foi roubada no berço? Daí ela, não, mas que tipo de princesa é você? Todo mundo acha que você só é salva quando aparece um homem grandão dela. Sim. Ah, então você é uma princesa. Eu acho incrível. E Zootopia, cara, Zootopia. Bem legal. É tanta mensagem incrível que tem no Zootopia. Meu Deus do céu. É quase um documentário. Mas esse lance da exposição que a gente estava falando aqui, eu acho isso importante também, porque assim, você vê, a Disney tá arranhando isso, assim, né? Tanto que a gente teve a nossa queridíssima, né, ministra Damares citando Frozen
para tentar exemplificar. Mas eu acho que é importante isso também. A gente vê que esses estúdios estão de olho nisso e que começam a namorar com essas questões, porque é isso que a gente estava falando aqui. A exposição é muito importante também, né? Sim, eu acho que também eles, obviamente, a gente sabe que eles são inteligentes, né? Uhum. Os pais dessa geração somos nós, então, e nós temos essas pautas, a grande parte de, né? Nunca sei se nós somos a maioria ou não. Prefiro acreditar que sim. Então, assim... Eu fico mal acostumado com as bolhas que a gente cria, né, nas redes sociais, e quando eu sou exposto fora da bolha, eu fico assustado. Eu também. Mas assim, eu acho que eles querem realmente vender, né? Então eles vão atrás dessas pautas. E eu acho que tem muitos outros temas que são interessantes também nesses últimos filmes, né? De ancestralidade, por exemplo, que também é uma coisa que a gente tem discutido muito. Mesmo a questão da sustentabilidade, né? Em Moana tem muito essa mensagem da natureza. Então, eles estão antenados mesmo, né? No que os pais dessa geração buscam passar para os filhos. E eu acho que é bem importante mesmo. E se você olha no Netflix, acho que o fato da Netflix ter esse modelo, enfim, todos os streamings, né, de comprarem produções de vários lugares, então você consegue ter algum nível de diversidade, né, de diversidade mesmo de representação de personagens e de tramas muito diferentes. E uma coisa que me chama a atenção, né, você estava falando aí dos últimos filmes que você gosta bastante, Beto, como eles são muito mais complexos do que os filmes que a gente via, né? Então, assim, dois irmãos... camadas. Assim, dois irmãos são dois irmãos vivendo um processo de luto, mas também é um mundo da magia em que as pessoas se desconectaram da sua ancestralidade. Assim, nossa, é uma loucura. Dá pra problematizar com as crianças e conversar sobre vários assuntos, né? Sim. E isso é incrível. E, por exemplo, exatamente disso, assim, de abandonar as raízes, tá? Uma coisa que nem a gente fica falando em casa, tal, quando a gente fala dos alimentos, de onde eles vêm, como que era antes, e como a gente foi se adaptando e tal. Daí tem os prós e os contras. Porque ele fala justamente disso, né? Que, tipo, pelo conforto, não sei o que, foram abandonando essas coisas naturais e hoje é tudo, né? É exatamente uma alusão à nossa vida moderna, né? Mas tem muitas outras camadas. Eu acho muito engraçado como é complexo, assim, eu vi o trailer e me assustou, eu falei, nossa, quantos elementos, não botei muita fé. Quando eu assisti, eu morri, maravilhoso esse filme, e é engraçado porque você olha os filmes que a gente assistia quando éramos crianças, claro que assim, você vai pegar um Rei Leão, claro que é um filme super complexo, né, assim, um filme denso, até essa cena do luto lá é bem pesada e tudo mais, mas é um filme que conta aquela história, né, não é um universo... É filme de uma história, só dá pra problematizar uma coisa lá, né. Então eu acho que... E as crianças de hoje também, elas acompanham essa complexidade, né, elas estão expostas a isso, assim. Então dá pra brincar muito com as ofertas, né? Eu fico pensando nas coisas que vêm por aí ainda, sabe? Tipo, e a tecnologia também aumentando, eu não sei, tipo, a gente tá chegando num limite das coisas tão incríveis, eu fico tão extasiado, porque eu vi, a minha geração viu, assim, o começo da internet e a tecnologia em tudo, das coisas e tal. A gente tá chegando num momento que a gente tá tão inserido no mundo tecnológico, em tudo, assim, entretenimento, a nossa vida, tudo celular e tal, realidade virtual, os 3D, os filmes 3D hoje, tipo, mais reais que a própria realidade. Então, tipo, o que vem, né? O que essa nova geração, nossos filhos vão acabar criando de histórias e quais são os filmes que vêm por aí, sabe? Assim, vão falar do quê? Vão falar um filme também que eu lembrei agora, Cada Um na Sua Casa, que eu achei tão interessante, que é uma animação que é a invasão alienígena chegando aqui no planeta Terra e tal, e é uma inversão, assim, né? Tipo, é do ponto de vista dos invasores até o momento que eles se encontra com os humanos e tal, e você acha que tipo, os invasores no ponto de vista deles, eles são bonzinhos, eles estão lá pra conquistar um planeta novo e ok, e eles estão colocando todos os humanos dentro de um gueto, e eles acham que eles vão ficar felizes lá, entendeu? E também dá pra problematizar isso, né? No final das contas, aí tem a amizade entre a protagonista e o alienígena. A protagonista é uma menina negra, né? É muito louco. Negra. Daí tem a questão da representatividade. Sim. Isso tá sendo legal também, né? Tipo, as protagonistas mulheres, variações assim de representatividade. Eu vi uma foto bonitinha de uma menininha de cabelo todos cacheadinhos, assim, também negra,
na frente do pôster do filme, né, do Cada Um Nossa Casa, toda feliz, assim, sabe, tipo... E aí quando você vê aquelas crianças, né, tipo, tirando os negros, né, tipo, meninos negros super felizes tirando foto na frente do Pantera Negra. E isso é legal também. Eu vi uma resenha do Pablo Peixoto, do Quatro Coisas, ele tava falando quando ele viu o quadrinho do Pantera Negra. E daí ele não gostou quando era criança, né? Eu achei tão interessante o relato dele, porque ele era um menino, uma criança, que consumia muitos quadrinhos. E daí quando ele foi apresentado pro quadrinho do Pantera Negra, ele não gostou. Porque ele não sentiu uma representatividade. Ele não se viu ali. Ele não gostou. Daí quando ele caiu a ficha, que, nossa, tipo, eu senti isso com esses quadrinhos. Imagina quem é negro vendo só quadrinhos de gente branca. É, exatamente. Quão frustrante é isso. Mas e sabe hoje que a gente tá vendo isso, sabe? Eu tava pensando nisso quando vocês tocaram no assunto da Moana, o quanto é importante você, assim, claro que é muito importante você se ver, né, no que você consome e tudo mais, mas o quanto também é importante você não se ver, né, você trabalhar isso. Então, o quanto deve ser legal um menino hoje assistir Moana e ver que uma menina pode pegar o navio, o barco, ir lá, conseguir as coisas que ela quer e tal. E, sabe assim, o quanto isso forma o caráter mais do que Goonies. É verdade. Sim, porque... E acho que tem algumas coisas que desafiam muito o nosso senso comum, porque Frozen, por exemplo, né, eu acho que assim, tradicionalmente, né, esses filmes mais de princesa, com protagonistas meninas, né, a gente tinha essa coisa de que atrai as meninas, né, e Frozen é um exemplo de como isso não é verdade, né, porque assim, todos os meninos ao meu redor, inclusive os meus filhos, amam Frozen e brincam de ser, sei lá, ou a própria Frozen, ou o Olaf, ou qualquer outro personagem, mas assim, isso não impede, é uma história de aventura, ela é uma princesa super heroína, é um negócio incrível. Então assim, esse mito também, né, de que você precisa se ver pra gostar, ou que só as meninas vão gostar, que eu imagino que tenha sido até um receio que talvez a Disney tenha tido antes de lançar o filme, você prova que não, né? Frozen foi um absurdo de bilheteria, é um fenômeno até hoje, então não precisa, né? Você não precisa representar sempre a mesma coisa pra fazer sucesso. É que tem esse lance justamente da exposição, né? Porque você vê, o Beto falou do Pablo Peixoto, né? Que não se viu representado no Pantera Negra. Veja, provavelmente ele deve ter sentido isso porque ele foi ultra exposto a personagens brancos. E aí, quando ele vê um personagem que não é branco, ele fala, opa, tem alguma coisa estranha aqui. Então é justamente isso, o fato dele não se ver ali também é importante, porque daí ele começa a reconhecer que o mundo não é só aquilo. E aí, ao mesmo tempo, você ter a exposição de um personagem negro ali e tal, também é importante, porque aqueles que nunca se viram passam a se ver, passam a entender que eles também têm a possibilidade de, né, fazer parte de uma história, de serem heróis e tudo mais. Então isso é realmente muito interessante. E aí eu ia até te perguntar, Beto, porque eu perguntei aqui pra Marta, né, sobre a questão da masculinidade tóxica e tudo mais, e no seu caso você tem duas meninas que também são expostas, né, e tem essa exposição com a escola e tudo mais, e as meninas, além de todos os problemas que a gente já conhece, né, do mundo ultra machista e tudo mais, também existe toda uma coisa relacionada à beleza, né, a isso e tal, que atinge muito mais também esse padrão de beleza, atinge muito essa figura feminina, né? E aí eu queria saber também como que você vê isso, e você sendo pai, como que você se preocupa também quando você tá ali com elas e tal, como que você consegue, né, construir essa visão delas para que isso não seja um fator decisivo também para elas? Primeiro, assim, eu fico tentando não criar expectativas para mim. Primeiro de tudo, assim, né? Porque eu acho natural elas são expostas a tudo isso, né? Que envolve esse mundo de meninas, beleza e cabelos e bererel, que eu acho ok, desde que seja saudável também, não seja excessivo. Na escola, então daí menininha chegou com uma roupa assim, ou sabe assim, estojinho e maquiagem. Eu não acho legal pra idade delas, mas existe. Então, tipo, outras crianças vêm e tal. Eu acho que elas têm que ter liberdade para escolher o que fazer com o corpo, com o cabelo e tal. Eu acho assim, as coisas têm que ser discutidas e conversadas. Na verdade, assim, eu fico mais preocupado com elas simplesmente aceitarem as coisas como dizem
que isso é normal, do que realmente usar maquiagem ou coisa do tipo, assistir um desenho da princesa lindona, não sei o que, entendeu? Porque eu acho que elas têm que aprender a questionar tudo, questionar os padrões estabelecidos pela sociedade, né? Porque eu acho que tem muita coisa errada nesse mundo, mas não tem como criar dentro de uma bolha sem acesso a isso. Isso é impossível, cara. Impossível, tá em tudo. Tá em tudo, desde do desenho animado, no convívio, no pôster da loja de brinquedo, em tudo, cara, em tudo. Os presentes que elas ganham da família, entendeu? E então a gente sempre tenta ir apresentando coisas diferentes que não é desse universo Barbie. Mas assim, e o que eu acho legal também que o próprio universo Barbie está percebendo esse movimento e já tem hoje a Barbie, né? Barbie tudo, né? A Barbie pode ser o que quiser. Isso eu acho legal. Tem uma campanha, não fazendo propaganda da Barbie que é a Mattel. Mas eu acho legal isso, assim, você pode ser o que quiser. Naquele tempo, o mundo era dividido em 2: vorazes predadores e presas fáceis. Mas com o tempo, nos desenvolvemos e superamos nosso primitivo jeito selvagem. Agora, predadores e presas vivem em harmonia. Todo jovem mamífero tem múltiplas oportunidades. E eu posso fazer do mundo um lugar melhor. Eu quero ser uma policial coelha! Policial coelha? Essa é a coisa mais ridícula que eu já ouvi. Isso pode ser impossível para quem pensa pequeno. Isso eu acho muito legal, né? Porque a filha mais velha do Beto, Malu, pergunta pra ela: e aí, Malu, o que você vai ser quando você crescer? Cientista. Isso é muito legal, cara. E daí a gente, obviamente, fica estimulando, né? Tipo, ela gosta e tal. Ela ganhou um kit de química, né? Não sei o que, e pira, não sei o que. Mas assim, é aquilo que eu falei. Ele fica criando expectativa, entendeu? Tipo, isso não é pra mim, entendeu? É pra ela vai decidir o que ela vai fazer, com a vida dela, enfim. Essa visão que era passada nos anos 80, 70, sei lá, que mulher é pra ser dona de casa e aprender a cozinhar e passar roupa, escambau. O lugar de mulher é onde ela quiser estar, entendeu? Então, existem milhares de cientistas, mulheres incríveis que desenvolveram coisas incríveis, são referências e tudo mais. Várias primeiras coisas feitas no mundo, muitas delas foram feitas por mulheres, entendeu? Então a gente sempre fica levando isso. Mas você vê nos desenhos animados, por exemplo, o filme e tal, os Utopia que a gente citou agora há pouco. Era uma coelhinha que vivia no sítio e que queria ser uma policial coelha. Que não era o padrão. Mas como assim policial coelha? Né? Nunca existiu uma policial coelha. Nunca existiu? Então você é a primeira policial coelha. Isso é incrível, isso entendeu? É muito legal. Porque não existe mulher, nunca teve uma mulher nisso. Beleza, então você é a primeira. E ok, entendeu? Você questionar isso. Vai sempre chegar as pessoas pra você, vai colocar o dedo na sua cara falando, você não é capaz disso, entendeu? E eu acho legal esse tipo de mensagem. Em vários outros desenhos tem esses padrões sendo quebrados. Até com o outro que a gente citou aqui, que eu gosto bastante, que é o Detona Ralph. Que é a Vanellope, que era da corrida doce, não sei o que ela queria uma corrida tipo Need for Speed, tipo um GTA. Sim. E o padrão dela é moletom, calça jeans, sabe assim, tênis. E assim, e ok se ela quiser ser a princesinha de vestidinho rosa, entendeu? Tudo bem, né? Não é nada errado nisso. É isso que é. Eu não quero que ela seja a do contra da sociedade. Não, é só questionar e ela decide o que ela vai querer fazer. E a gente é de uma geração, e até bem recentemente ainda tem, acho que até hoje deve ter produção que retrata, por exemplo, aquela história da, sabe assim, a menina que anda de moletom ou de tênis ou de qualquer coisa do tipo, sei lá, e tem aparelho. Ela é tipo
ela é considerada feia, e aí a forma dela ficar bonita é simplesmente, basicamente, ela penteia o cabelo com um vestido. Né? Tipo, é um negócio muito louco, mas a gente foi criado, eu pelo menos acho que eu fui criado vendo o filme assim. Exatamente. É exatamente esse final do filme Clube dos 5 que eu acho totalmente desnecessário. Tem vários assim, né, na nossa adolescência, que são justamente assim enredo. Exatamente. Uma das coisas que a gente queria aqui era isso, era ter um pai com 2 filhas, uma mãe com 2 filhos aqui, porque uma das coisas que a gente queria saber era justamente isso, né? Vocês como pais, educadores, que estão ali criando suas crianças e tal, vocês têm visões agora diferentes de quando vocês tinham antes. A gente pode dizer, mas eu fui criado com irmã, minha mãe, não sei o que e tal. Mas, por exemplo, hoje o Beto tem uma visão totalmente diferente justamente sobre o universo feminino. Assim como a Marta vai ter uma visão totalmente diferente do universo masculino. Então eu queria saber um pouco de vocês sobre isso, assim, como é que foi pra vocês, ou como é que é, né, pra vocês, essa questão, assim, porque hoje em dia vocês têm esses serzinhos aí do lado de vocês que estão sendo apresentados ao mundo e o mundo a eles, né? E vocês estão ali como guias, né? Como pessoas que estão ali do lado para ajudá-los e tal a olhar esse mundo todo cheio dessas exposições, seus traumas, seus vícios e tudo mais. E aí vocês têm essa pessoinha desse lado que tipo é totalmente diferente de vocês, né? Então, como que é isso pra vocês, assim? Porque a gente, quando vem aqui e fala, né, sobre cinema, entretenimento e tudo mais, a gente fala sobre isso, sobre essa extensão, né? Como o cinema e tal, ele expõe situações e apresenta e filmes e séries e tal, que as pessoas vão assistir, vão interpretar do seu modo, vão sentir do seu modo e tudo mais. Então, assim, o ser é sempre individual, mas vocês como pais que pegam essa criança pequenininha ali e tal, e aí vocês têm essa visão de mundo já, e estão vendo esse ser criar sua própria visão de mundo, deve ser um troço muito maluco, né? É muito maluco. Eu falo que, assim, eu acho que nada é tão desgastante, ao mesmo tempo rico quanto essa experiência, assim. Eu acho que, obviamente, dá pra você passar pela vida sendo feliz, sem ser pai e mãe, né, que eu acho que é uma baita pressão aí também, mas é uma experiência muito transformadora, assim, e eu tava pensando enquanto você falava, né, esse fato de eu ser mãe de meninos e o Beto pai de meninas. É engraçado porque eu acho que a questão de gênero, ela se coloca da porta pra fora, assim. Eu não vejo isso nos meninos, nos meus filhos, assim, porque eles têm personalidades muito diferentes um do outro, então acho que isso é um fator interessante, né? Como cada indivíduo é único, mesmo sendo criado pelo mesmo pai e pela mesma mãe. Então eles são radicalmente diferentes, têm uma relação muito bonita e também difícil, o que também acho bem interessante. Mas é isso, assim, o meu filho mais velho, ele é extremamente sensível, ele é amoroso, ele fala dos sentimentos dele, ele é, assim, que não são comportamentos clássicos, né, atribuídos aos meninos. Os meus filhos são crianças muito tranquilas, eles gostam de brincar de coisas de montar, o Lego é a grande questão da minha casa, e os dinossauros, assim só esses dois temas que pegam aqui é dinossauros e Lego. E assim, tiveram fase de herói, tiveram fase de carrinho, foram expostos a todo tipo de brinquedo, tem bonecas também, tem todos os tipos de brinquedos, jogos e tudo mais, mas nunca foram daqueles, sei lá, de brincar de lutinha. O que, ok, também faz parte, tem criança que gosta, acho que também não dá pra demonizar, mas realmente eu não vejo neles comportamentos clássicos de gênero, eles não ligam a mínima pra futebol, assim, não tem, né, assim, não vejo isso, eles são indivíduos mesmo, né, mas eu acho que isso é muito interessante, assim, acho que isso que o Beto falou é um exercício que eu ando muito, que é o de não criar expectativas, tentar deixar sempre claro, né, que eu vou estar sempre aqui pra apoiá-los, né, mesmo eles podem ser quem eles quiserem, fazer o que eles quiserem, eu vou estar aqui pro bem e pro mal, mesmo que role uma bronca antes, mas, né, vão poder contar comigo. Mas acho que o mais importante é isso, né? Respeitar essa individualidade e tentar sempre. A gente nunca chega, acho, numa linha de chegada, né? É um constante processo de tentar se desconstruir, parar de esperar aquilo que sua mãe esperava de você. Enfim, é um processo árduo. A Marta já falou tudo. Eu acho assim, tipo, essa coisa do gênero, eu acho que realmente em casa realmente não importa.
E em casa também, tipo, as duas elas são bem diferentes uma da outra, assim. Sabe, assim, a personalidade das duas são bem distintas, assim. E isso é uma coisa que eu sempre falo, assim, isso que a paternidade me ensinou. Tipo, tudo que eu aprendi com a primeira filha, e quando tava vindo a segunda, eu tava super tranquilo. Eu falei, eu já sei a cartilha. Eu já aprendi. Eu sei passo a passo as coisas que dão certo. E foi tudo diferente. Tudo diferente. A forma que uma dormia a vida toda bem, a outra não gostava. Mas assim, tudo. Foi do avesso. E daí eu aprendi que são seres humanos diferentes. E foi um choque de realidade pra mim. É um exercício constante de humildade, né? Assim, não sei nada. Não sei nada. Exatamente, não sei nada. E assim, agora a pandemia veio pra destacar isso ainda mais. E é difícil. Eu não sei nada. E o Rafa falou, vocês são, não sei o que, tutor, educador. Não sou educador. No começo da pandemia eu falei assim, quer saber? Daqui a pouco vamos adotar o homeschooling que vai estar de boa. Que homeschooling o quê? É desesperador. Não dá, é desgastante. Já passei por vários momentos de ter reações assim que foram exacerbadas assim pela situação, de perder a paciência mesmo. E daí, tipo, você entra em, caralho, olha só, tipo, eu gritei. E por que eu gritei? Nossa, daí, tipo, sabe? Daí você fica em crise. Daí, depois, não é assim. Daí tem um canal muito bom. Ó, não é a dica da dica final, tá? Só um adendo aqui, um parênteses. Que é o Paizinho Vírgula. Ele que deveria estar aqui falando com vocês. Ele é um pai incrível que fala sobre paternidade, educação... Qual é o termo? Educação... Não violenta. Não, mas tem um outro termo. Tem uma educação com empatia e tal. Que eu sigo ele, eu acho incrível. Tem várias dicas que ele deu que eu acabei adotando. E daí, assim, nesses momentos que eu ouço às vezes ele falando assim, não, aconteceu, gritou, mano, primeira coisa, você tem que, né, ter empatia com você mesmo. Que não é normal, não tá normal. Ok, é normal acontecer esse tipo de coisa, entendeu? Então, primeiro você tem que ter empatia com você mesmo, para você conseguir lidar com a situação, e aí ter empatia com o outro, e ver aquele ser humaninho que tá ou precisando da sua atenção, ou querendo uma coisa, enfim, ou não sabendo lidar com aquele sentimento naquele momento. Daí, para você ter essa empatia com o seu filho, primeiro você tem que ter empatia com você. Você tem que se ajeitar primeiro para você conseguir lidar com aquela situação. Isso eu achei incrível. Eu tô tentando trabalhar isso na minha mente. Pois é, eu tava achando interessante porque quando a Marta falou assim sobre os perfis, né, do pai, falou também sobre a sociedade que cobra, eu acho interessante porque aqui a gente tá em 4 pessoas e cada uma vivendo uma situação diferente, né, porque a gente tem a Marta, mãe de 2 meninos e tal, o Beto de 2 meninas, o Dani solteiro, eu tenho uma relação aqui, né, sou casado e tal, e sofro também essa pressão da sociedade de que tem que ter filho, vai ter filho, não vai ter filho, não sei o quê. Então eu acho interessante isso, porque no final das contas, essa criançada toda que tá aí, né, é uma coisa que a gente precisa olhar, né, porque é nosso futuro, né, gente? A gente tem que ter essa preocupação, a parte da educação, da exposição, do que está sendo produzido, o que elas estão consumindo e tal. Eu acho que isso vai além só dessa questão da paternidade ou da maternidade, né? É uma questão muito social mesmo, da nossa espécie, de quem nós somos, né? Com certeza, sim. Acho que é uma responsabilidade de todo mundo, né? Acho que todo mundo foi criança e precisa, né? Acho que todo mundo precisa se envolver nessa conversa. Exato. Exatamente. É bem isso mesmo, assim, porque até, justamente por isso, assim, mesmo que você não tenha filhos, opte por não ter filhos, enfim, você vai ter crianças por perto de alguma maneira, provavelmente, e acho que todo mundo em algum momento vai ter um papel de se preocupar com isso, sabe? Ou você vai, sei lá, falar para crianças ouvirem, ou você vai conversar com amigos que são pais e que às vezes o que você diz pode influenciar de alguma maneira. Então, realmente é uma coisa para se pensar, para todo mundo pensar, né?
Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, né? Aquele momento que a gente chega aqui para dar aquela dica para você curtir melhor a sua semana. Afinal de contas, né, em época de pandemia, nada melhor do que ficar recebendo um monte de dica de pessoas estranhas, mas com ótimo gosto, né? Para fazer sua semana melhor. E nós temos aqui o Beto e a Marta que vão ajudar a gente a trazer esses planos detalhes. Mas Dani, vamos começar com você. O que você trouxe de bom para esse podcast 387? Eu não tenho muitas dicas, mas eu vou dar duas que não tem nada a ver com criança. Tipo, sabe, são coisas que você não vai passar para os seus filhos, mas que são muito legais e, enfim, e que eu queria indicar e tal, porque foram uma das poucas coisas que eu tô acompanhando tal, ultimamente. A primeira é um jornal que tem, uma zoeira, né, um programa de comédia que tem no YouTube, lá do Castro, né, tem, acho que a produção dos Castro Brothers lá, que é o Jornal Não Pode Rir, que realmente é muito engraçado, assim, e tem umas sacadas muito boas, assim, tem umas piadas, porque, assim, basicamente é um jornal, como se fosse um jornal, né, enfim. E um jornal nacional, né? E aí tem os repórteres e tal pra apresentarem as coisas, e eles vão, só que eles não sabem o que vai ter. O redator fez o texto, né, lá, e eles têm que ler na hora. E aí no que eles leem na hora, eles vão acabar dando risada da piada, ou só que tem muita coisa, tem umas horas que eles fazem umas aliterações, tem horas que eles fazem referência a um monte de coisa, você nem pega tanto, assim, na primeira, assim, então é legal até de você rever ou repassar o vídeo pra ver, entender a piada ou entender o que eles criaram lá de jogo de palavras e tudo mais. E às vezes sai tudo errado, porque os caras estão lendo na hora, então é pra dar risada, é uma bobagem completa, assim, nada demais, né? E, enfim, mas é super divertido e eu gostei e tô indicando. E depois também vou indicar, né, no momento em que esse podcast sair, acho que vai ter saído o último episódio da temporada da série The Boys, que tá, né, sendo exibida de uma maneira muito boa, inclusive, pelo Prime Video, que eu acho que deveria voltar a ser exibida série assim, né, que é um episódio por semana, você se sossega o facho e você assiste um episódio por semana. E fora que cria todo o acontecimento, né? Saiu o episódio e já tá todo mundo comentando e tal. Eu acho legal. Acho que vale a pena. E The Boys é uma série também violentíssima, pesada, sangue, tripas pra todos os lados. São super-heróis, é um mundo onde existem super-heróis, mas eles tentam lidar de uma forma... É até uma forma de criticar, né, os super-heróis, ou uma forma de olhar pros super-heróis clássicos com um olhar mais satírico e ao mesmo tempo questionando coisas da sociedade, coisas que aconteceriam provavelmente, né, e no sentido de ter uma empresa explorando esses heróis, enfim, pra quem não viu, né, só para as pessoas terem uma ideia. Mas fica a dica, assim, quem não viu a série e não se importa de ver séries pesadas, com cenas principalmente de sangues e tripas, essas coisas, e, enfim, quer se divertir com uma coisa maluca e um humor meio bizarro, é uma série bem legal, eu tô me divertindo bastante, tô gostando. Enfim, assim que saiu esse último episódio dessa temporada, ela tá na segunda temporada, então são, né, até o momento, 2 temporadas de 8 episódios cada, se eu não me engano, a primeira também foi de 8 episódios, e cada episódio tem lá os seus 40, 50 minutos, acho. Então, não é difícil de acompanhar e tal. E fica a dica aí, quem estiver assistindo, se ligar no último episódio e daí a gente comentar no Twitter. Se alguém quiser vir comentar sobre a série comigo no Twitter, só me seguir lá e comentar comigo. Muito bem, muito bem. Tá aí, então, 2 planos detalhes que o Dani trouxe pra gente. E você, Marta, o que você traz de bom aí pra gente aproveitar essa semana? Então, eu trouxe 2 dicas, uma pra adultos de forma geral e outra para famílias ou para crianças. A primeira para os adultos é o podcast Dilemas, eu não sei se vocês ouvem, da Lua Barros e do Pedro Fonseca. Eu gosto muito do podcast, eles sempre, enfim, debatem temas variados lá que as pessoas mandam, dilemas, enfim, que as pessoas enfrentam. Mas no episódio 55... alguns antes do que eles estão nesse momento, eles discutem justamente o que é criar meninos e o que é essa questão da expectativa, como a gente também fica esperando criar filhos desconstruidões, ou que não sofram nenhuma pressão, ou que não enfrentem machismo entre os colegas, e nossa, pra mim caiu como uma luva, me deu vários socos na cara também de coisas que a gente fica também tomando como verdade, né, como se a gente estivesse do lado certo da história, e
enfim, me fez pensar muito, assim, acho que é uma super dica. Nossa, achei muito bom o nome do episódio. Enzos do Futuro, onde Enzos vivem. Do futuro. Que é maravilhoso. É maravilhoso. Eles não falam, né, nome de homem e de mulher, eles falam Enzo e Valentina, que eu acho que é super divertido. Mas esse episódio, todos são maravilhosos, mas esse, o 55, eu fiquei bem, assim, mexida. E a outra dica que eu ia dar é a série She-Ra e as Princesas do Poder. Tá no Netflix. Sensacional. É DreamWorks, eu não sei se vocês viram. E é muito legal, né? Porque, enfim, a autora é lésbica e tem muita diversidade. Então, assim, desde a representação dos corpos, né? Não são só personagens esguias e as roupas que elas usam. E aí tem todo tipo de orientação, de gênero. Você tem personagens ali que você vê que não são binários, né? Não tem um gênero definido. Tem vários casais gays entre os personagens. E é uma super história de aventura, super divertida. Então eu assisti a série inteira, são 5 temporadas com os meus filhos. E eles adoraram a série inteira, a temporada inteira, todas as temporadas. Rendeu algumas conversas, mas no geral, uma história de aventura com pessoas que são diversas entre si, porque o mundo é diverso, né? Então, eu achei, assim, super legal e fiquei muito surpresa que ninguém reclamou que essa série está lá no catálogo do Netflix. Sim, maravilha, essa série é incrível. As meninas começaram a assistir já. Eu acho que é a prova de que os pais reaçam, não assistem junto com as crianças. Né? Exatamente, estão te cagando. Pode ser, realmente. Porque, olha... Isso é legal, porque, tipo, é legal ir apresentando esse tipo de tema, porque no futuro, né, tende a que esse tipo de questão não vai mais ser uma questão. A sexualidade, a gênero e tudo mais não é uma questão, né? A história, a aventura, a vida, a relação pessoal, trabalho e tudo mais, não importa se a pessoa é heterossexual, homossexual, não binário e tudo mais, né? Sim. O que importa são as pessoas, é incrível. Mas é incrível, vale muito a pena. Muito bem, então, 2 planos detalhes aí, todos anotados. Lembrando você, né, ouvinte do podcast, que se você tá ouvindo, não pegou alguma coisa, vai ter link no post desse podcast, então é só você ir no post desse podcast, clicar lá, e aí você já é direcionado pro que a gente tá falando aqui. E aí, Betinho, e você, o que você trouxe de bom aí pra gente? Eu tinha separado aqui para falar de um projeto que tá no Catarse, e acabei de ver aqui que faltam 2 dias ainda para esse projeto Catarse. Chama Eu Sou Caipora, é um curta-metragem, produção brasileira, obviamente. Então é uma produção que aborda o folclore brasileiro, e a protagonista é uma menininha, uma animação em 3D. A protagonista é a Luana, se passa na Amazônia e tudo mais, tem todo esse... O pano de fundo da aventura é o folclore brasileiro, tem vários elementos do folclore e tal. Aparentemente já vai ser produzido, né, porque eles atingiram a meta. Então, caso vocês queiram conhecer o projeto, tá lá no catarse.me/Eu Sou Caipora. Eles tinham uma meta aqui de 46 mil e já bateram, então 48.725. Mas caso vocês se interessem, acho que dá pra contribuir. Acho que o episódio vai pro ar na sexta-feira, a gente tá gravando dia 7. O Catarse termina no dia 9. Se você estiver vendo no dia 10 pra frente, entra lá no projeto e vê que deve ter alguma outra forma de contribuir com o projeto, caso você se interesse. Pô, legal. Parece que é bem legal, porque assim... Uma coisa que é interessante é que as crianças, elas não sabem muito o folclore brasileiro. Né? Sabem o que aprende na escola, do saci, da mula sem cabelo. Mas tem vários outros conceitos, histórias, que tem ensinamentos e tudo mais, que não pode perder simplesmente, né? Acho que tem que ter produções que valorizem essa nossa história. E outra dica, todo mundo apresentou 2 dicas, eu falo 2 dicas. Pra quem tá em casa com criança, uma dica boa é pegar ideias no Manual do Mundo, o canal do YouTube do Iberê, Tenório. Boa. E da Mari, tem muitas experiências, coisas que dá pra você fazer com as crianças em casa, e elas simplesmente piram. Então, vale a pena. Muito bem. Viu, Rafa? Vou acrescentar tá? Tá. Fora de ordem aqui, eu sei que eu já falei, mas eu lembrei de um que na verdade vai ficar um plano detalhe /autojabá /extensão da discussão. Porque a gente gravou em 2017, já faz tempo. A gente gravou um podcast
sobre o filme Capitão Fantástico, que foi o 233, com a participação da Juva Lauer, né, lá do Mamilos. No debate sobre o filme, a gente falou-se muito sobre questão de escolhas de criação dos filhos e escolhas de educação e de como criar do seu jeito, não como, né, mas enfim, dos debates que se tem sobre criar de um jeito, mas viver num mundo em que os filhos vão ser apresentados a outras coisas e tudo mais, que é muito a questão do filme, né, do Capitão Fantástico. Enfim, acrescentando aí para quem quiser estender em muita coisa que a gente conversou aqui nesse podcast, é um podcast legal também pra ouvir, né? É legal, né? E quem não assistiu esse filme tem que assistir, que é legal. Sim, daí a pessoa aproveita, vê o filme e ouve o podcast. E até aquela coisa, né, que a Marta falou, né? Tipo, que o que a gente tem como verdade, assim, tipo, em algum momento você tem que se questionar também, porque você cria essa bolha maravilhosa e perfeita que você acha que é perfeita, né? Uhum. E daí você é exposto a uma realidade que ou então um ponto de vista que faz você repensar tudo, assim, pera aí, mas então não é bem assim. Exatamente. Ele fala justamente sobre isso, né? É bem legal. Muito bem, muito bem. Então vou fechar aqui esse plano detalhe. Eu vou trazer 3 planos detalhes aqui. O primeiro é uma entrevista que eu vi que a Emma Watson faz com o Lin-Manuel Miranda, né? Pra quem não sabe, o Lin-Manuel Miranda é o autor, diretor ali e tal de Hamilton, né? O cara que faz o personagem principal, inclusive. E a Emma Watson é a nossa querida Hermione, né? Do Harry Potter. Ela fez uma entrevista com Lin-Manuel Miranda, eles falam sobre Hamilton, basicamente, e analisam algumas coisas do filme, inclusive falando sobre a questão do feminismo, né? A Emma Watson é uma menina bem engajada nisso também, e eles falam sobre essa questão do feminismo, falam um pouco mais sobre a história do Alexander Hamilton, né? Que é um personagem real, que está na nota de $10 e tal. É uma entrevista muito bacana. E no final da entrevista, para quem quiser já pular direto pro final, é a Emma Watson fazendo um beatbox e o Lin-Manuel Miranda fazendo um rap. Cara, é muito divertido. A entrevista é muito boa e revela muita coisa sobre Hamilton. Pra quem não sabe, Hamilton é meu novo vício, assim, né? Eu estou já, desde quando a gente gravou o podcast sobre Hamilton, eu não paro de ouvir, ver, entender e tal, coisas sobre Hamilton. Então, eu acho que essa entrevista é muito boa. Vem, inclusive, do Bruno, né? Que participou do podcast de Hamilton e ele indicou essa entrevista e é sensacional, ótima entrevista. Depois eu tenho uma série que eu tô assistindo agora, já devia ter assistido antes, não assisti, e aí agora eu tô assistindo, que é La Casa de Papel. Agora, Rafael, assistindo? Agora. Fugiu do hype. Caraca, mano. Fugi do hype e tô assistindo agora. Só você não assistiu? Só eu não assisti. E é uma série espanhola, é uma série que conta a história ali, né, de um grupo de ladrões que fazem um assalto na Casa da Moeda, na Espanha e tal. E aí existe toda uma trama, né, para que eles saiam dali e tudo mais. Eu tô achando a série divertida, não é uma série que eu acho incrível, nem nada assim. É um novelão. É um novelão, exatamente. Ela tem um quê novelesco ali que às vezes me incomoda um pouco e tal. Acho que ela tem alguns problemas de desenvolvimento, mas no todo ela é bem resolvida, assim. As tramas são bem encaixadinhas e tal. Acho isso legal. Pra quem não sabe, ela tem 4 temporadas. Eu tô entrando agora na 3ª temporada dela e eu acho que é uma boa série, assim, pra quem quiser assistir uma coisa até pra se divertir um pouco. Então, La Casa de Papel. E também, né, porque eu gosto muito da língua espanhola, então quando eu assisto eu passo o resto do dia falando espanhol aqui, e isso torna a vida da minha esposa um pouco mais infernal do que já é. Mas faz parte. Comigo também fica falando espanhol, né? Também. E eu aprendi uma expressão no La Casa de Papel que eu vou ensinar aqui para todos os ouvintes, que é lo puñetero coco. É uma expressão maravilhosa que basicamente significa um puta gênio. E aí eu tenho usado essa expressão aí com os amigos mais próximos e tal. Inclusive o Beto deve começar a escutar com frequência essa expressão. Lo puñetero coco.
E por fim, minha última dica é a seguinte, eu tô fazendo faz um mês agora, tinha parado, tinha dado uma pausa, voltei agora faz um mês a fazer terapia. E, cara, todas as vezes que eu faço terapia, eu saio da terapia falando assim, caraca, as pessoas tinham muito que fazer terapia, porque ela é muito reveladora, é uma coisa muito interessante de você ver como a gente é um embaraço de coisas, né? Coisas que acontecem na nossa vida e você fica repetindo um padrão de comportamento ao longo da vida. É muito interessante você saber de onde vem. Quando você traz isso para o seu consciente, você acaba tomando melhores decisões, sabe? Para você mesmo, para as pessoas que estão próximas e tal. Eu comecei a fazer terapia porque eu estava sentindo uma ansiedade grande assim. E eu sou uma pessoa ansiosa, né, e tal, e aí eu sentia que eu precisava tratar isso de alguma forma, principalmente agora na pandemia, em que eu diminuí fazer exercício físico e tudo mais, e estava sentindo essa ansiedade crescer. Comecei a fazer uma terapia, aproveitei que na pandemia tá todo mundo de casa, e tô fazendo as tais teleterapias, né, que você faz online com as pessoas e tal. Peguei uma recomendação, comecei a fazer e tô completamente apaixonado assim pelo processo terapêutico, porque eu tenho me entendido muito mais, já senti essa ansiedade baixar bastante assim, porque eu tô me entendendo mais, e cada vez que eu faço, é isso que mais me chama a atenção, assim, é tipo como a gente sabe, aprende coisas no passado, na nossa infância, na adolescência e tal, e às vezes a gente toma algo como verdade e na verdade não é verdadeiro realmente, é só uma interpretação, é só um jeito que a gente olhou para aquilo e que não é real e tal. Então meu plano de detalhe para vocês é busquem fazer terapia, procurem alguém de confiança, peguem recomendação com alguém e tal, façam essas terapias online e tal, porque é mais econômica, você consegue fazer, tipo, tá ali em casa, já liga a câmera, faz conversa durante 1 hora, é um exercício também você falar sobre você, porque não é comum, né, a gente parar pra ficar falando sobre a gente, então é um exercício você falar sobre você, e é muito gratificante, assim, você ter esse retorno e se entender. Eu acho que isso é muito importante. Inclusive, fazendo um link aqui com o que o Dani indicou, né? A dica extra do Dani, que é o podcast do Capitão Fantástico, com a Juva Lauer e tal. A Juva Lauer tem uma frase que ela fala isso, né? Sobre educação de crianças. Ela fala assim, olha, basicamente, a gente educa da melhor forma, a gente dá todo o nosso amor, a gente dá toda a nossa educação e, inevitavelmente, a gente vai causar trauminhas nas nossas crianças. Não tem jeito. Mas a gente precisa educar elas para que elas saibam que isso também é tratável, para que elas consigam, sabe, se cuidar depois no futuro e tal. Então, assim, é normal, entendeu? Todo mundo tá aí, a gente se fere, a gente se sente e tal, é normal, não existe educação perfeita nem nada, e a terapia é um processo que é muito revelador acima de tudo, né? Então façam terapia. Chegando aqui ao final desse podcast Cinemação 387, tivemos esse papo aqui delicioso, esse papo maravilhoso aqui com o Beto, com a Marta aqui para entender um pouco mais sobre os pais, sobre os filhos. E aí eu queria agradecer, Marta, queria agradecer sua presença aqui com a gente, foi incrível, muito obrigado por você doar seu tempo, a gente sabe que grava muito tarde, então muito obrigado por vir, por gravar com a gente, trocar essa experiência, tenho certeza que vai ser muito rico para os nossos ouvintes, foi muito rico pra gente, e eu só tenho que agradecer sua presença aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço, foi super gostoso bater esse papo aqui com vocês também, brigadão. E Marta, para quem quiser acompanhar você, quiser saber mais sobre projetos, textos, podcasts e tal, como é que faz? Você tá em rede social, tem site, como é que faz? Olha, para escutar o meu podcast, Mãezonas da Porra, a pessoa pode encontrar esse podcast aqui no Spotify, por Mãezonas Podcast, porque não podemos falar porra no Spotify. Spotify não deixa, verdade. Mas você pode encontrar todos os nossos episódios, tem várias discussões que acho que são bem legais.
Pode me encontrar em rede social, Marta Lopes, Twitter, Facebook, enfim. Pode me procurar, a gente troca uma ideia, enfim. Para escutar podcast, Spotify e é isso. Obrigadão, gente. Valeu, muito obrigado. Betinho, obrigado também pela sua presença aqui com a gente. Foi incrível mais uma vez, agora conhecendo um lado do Beto que a internet não conhecia. E que eu agradeço o convite, mesmo achando que o paizinho viu que tinha que estar aqui, mas muito obrigado pelo convite e pelo bate-papo. Eu não conhecia o projeto da Marta, já dei aqui seguir aqui no Instagram. E para quem quiser me seguir, o canal vai voltar, então entra lá no YouTube, Miolos Fritos, tá lá o canal, vai voltar. Tá lá. E no Instagram, tudo mais também, Miolos Fritos, e o meu pessoal que é Beto Padreca. É que o pessoal não sabe, né, Beto, mas é que isso daí chama ano sabático. Ano sabático, exatamente. Eu estou me entendendo. Só que eu não tô fazendo terapia. Muito bem. Muito bem. Dani, obrigado também pela sua presença em mais um podcast. Valeu, gente. Valeu. Obrigadão, Marta. Valeu pela participação, por estar aqui com a gente. Valeu, Beto. E é isso. Espero que todo mundo goste, que tenha dicas de filmes pra ver com os filhos, sobrinhos e tudo mais, porque, afinal de contas, como diz aquela frase famosa, filhos, porque tê-los e se não tê-los, como sabê-los. Isso é muito frase de tiozão, mas só pra terminar. Muito porque fácil. Agora faz 5 meses que você é oficialmente um tiozão, Daniel. Tiozão. Eu sou de verdade, é verdade. Muito bom. O podcast Cinemação 387 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.